luz do dia, mas quem montar nesse boi e tirar a valentia, ganha meu primeiro beijo que darei com alegria. Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de espora e passei a mão na peia. Peguei o mestiço à unha, colei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. O boi saltou a porteira no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedras, desceu pulando furtado. Saía língua de fogo, cheirava chifre queimado, quando os cascos do mestiço batiam no lajeado. Parou berrando na espora, ajoelhando derrotado. Cumpre sua promessa, a moça veio ligeiro, me disse: você provou ser peão e boiadeiro, dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Alfa FM. De manhãzinha quando o galo canta e o sol desponta pra me despertar, eu vou passar o meu café tesouro, que sabor melhor não há. Desde 1926, de geração em geração, já conquistou toda a família, deste tesouro eu não abro mão. Café Tesouro, o nosso café. Anuncie no formato de mídia que mais cresce na cidade. Anuncie na Rádio Alfa. Programas jornalísticos, entretenimento, esporte, entrevistas e muito mais. Uma programação que agrada a todos os públicos. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Ligue 33 54 0433 ou 99695 5853. Rádio Alfa, uma rádio sem comparação. Identificação ZYU 873, Rádio Alfa FM, operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320, Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Se ligue nessa rádio, muito mais sucesso. Alfa FM. Agora pela Rede Alfa, Alfa Notícias. Fique bem informado. As principais notícias de Botucatu e toda a nossa região. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. Muito bem, agora são 8h04. Começa mais uma edição do Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos aí ao vivo pela TV Alfa, Canal 8, Net Claro Botucatu, também radioalfabotucatu.com.br. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 14 996616411. Você também participa aí através das nossas lives no Facebook, no YouTube, no Twitch.tv e também pelo Instagram. A partir de agora, até as 10 horas da manhã, Alfa Notícias no ar. Alfa Notícias, o seu informativo diário aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Bom, hoje dia 12 de janeiro de 2024, sexta-feira, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fernando Bruder e à minha frente está ele, Regis Valê. Bom dia, Regis, tudo bem contigo? Bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Graças a Deus, tudo bem, né? Mais um final de semana, uma sexta-feira que chega de manhã já com um tempo mais fresco. O clima está mais ameno, né? Não está com aquele calorão logo pela manhã. E vamos saber, né, Fernando, como vai ser o fim de semana aqui com o nosso colega, nosso amigo Climatempo. Hoje
né, com sol e algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Já para amanhã, sábado, dia 13, o sol com algumas nuvens também chove rápido durante o dia e também à noite. Fechando o domingo, né, o final de semana, sol com algumas nuvens também chove rápido durante o dia e a noite. A mínima será de 21 e a máxima de 27 graus, Fernando. Bom, muito bem, e hoje, dia 12 de janeiro, temos comemorações ou não? Opa, hoje é o dia do bombeiro civil, também é o dia do empresário contábil e daquela nossa famosa caderneta de poupança. Hoje tão pouco usual, né? Geralmente o pessoal não tem deixado muito na poupança, não. É que não sobra, né? O problema não é que não tá dando juros, é que não tá sobrando dinheiro pra guardar. É bem isso mesmo. Bom, e hoje é sexta-feira, dia de falar de política e já está a postos aqui, Renato Serra. Bom dia, Renato, tudo bem contigo? Todo de laranja hoje, é isso? Tudo com vermelho. Não, laranja, né? Como diria minha avó, laranjado. Já começou, né? A pulseira aqui, eu até tava pensando aqui agora, viu, Fernando? Bom dia, Regis, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Eu tava pensando na hora que eu tava chegando aqui, eu tô com tênis de atleta, meia de atleta, bermuda de atleta, camiseta de atleta, relógio de atleta, óculos de atleta e o corpinho de cachaceiro. Pois de cachaceiro. A situação não tá fácil pra ninguém, né? Sextou, Fernando. Não, esse ano aqui, sempre quando começa um ano, né, aproveitando aqui a oportunidade, primeira vez no ano 2024 aqui com vocês, desejar um excelente ano, né? E aí todo começo de ano a gente põe um propósito na vida. E o propósito esse ano é ser saudável, cuidar da saúde, fazer, né? Eu fui lá, matriculei, o médico chegou pra mim e falou que eu tenho que me matricular na academia. Fui lá, fiz a matrícula. Tudo bem. Quando eu voltei no retorno, ele falou, e aí, deu tudo certo? Matriculou? Matriculei, tá aqui até comprovante. Mas você tá indo? Não, o senhor falou que era para eu matricular. Só matrícula, o resto é o resto, né? Bom, mas vamos já começar o nosso informativo de hoje falando de política, né? Eu acredito que nessas últimas 2-3 semanas aí o assunto nas mesas do Natal e do Ano Novo foi a política, né? E algumas coisas acabaram se movimentando de forma ainda muito tímida, mas ainda a gente está aí na esperança de que algo saia antes do carnaval, né, Renato? Fernando, você falou um negócio e foi engraçado. Eu tive na casa de algumas pessoas agora durante o Natal, o Ano Novo, e essas pessoas sabendo que a gente é envolvido com política, né, Regis? Sabendo que a gente está aqui na Rádio Alfa, TV Alfa, a gente está pra rua. Então, sempre, e aí, quem vai ser o candidato? Quem vai ser o candidato? E eu tive a oportunidade também, em 2 ocasiões, antes do Natal, passeando pelas ruas do comércio, encontrei com 2 pré-candidatos, 2 pessoas. Encontrei com o Fábio Leite, encontrei com o André Espadaro, com o Queco. Então o assunto é esse, né? Quem vai ser? Fernando, eu vou falar uma coisa, viu, Regis? Tá demorando. Na minha opinião. E sabe quem vai ser o maior prejudicado com essa demora? É quem o Pardini vai apoiar. Tá? O Queco, o André Espadaro, ele está trabalhando nos bastidores, já está fazendo o trabalho dele. Mas está meio sumido assim, né? A gente não tem visto porque ele está fazendo aquele trabalho de bastidores. Sim. Que é um trabalho, por enquanto, que não está precisando sair para a rua, né? Ele ainda é queira ou não, ou ele é conhecido. Sim. Ele foi conhecido, ele teve um nome, ele teve evidência, ele teve na internet, ele teve lá na pandemia. Sim. O João Cury também é conhecido. Sim. E também está fazendo trabalho de bastidor. Nós sabemos disso, o Fernando é prova disso. Você é prova disso. Nós sabemos que eles estão trabalhando. Agora, e o candidato Pardini? O candidato Pardini não sabe que é ele que vai ser o candidato. Não sabe quem é. Não sabe mesmo. É conhecido? Se a gente pegar os 2 nomes que estão sendo cotados, que seria o Fábio Leite e o Taborda, eles são conhecidos da população botucatuense? Quando a gente fala, né, só antes que você faça a pergunta, que você deu o sinal de que vai fazer uma pergunta, quando a gente fala Taborda, fala, mas qual Taborda? Quem é o Taborda? Tem a palavra, o sobrenome Taborda em Botucatu é conhecido, né? Casa de construção, tem o Taborda. Inclusive, aí é que vem a situação. Eu não sei que Taborda é esse. Era a mesma coisa do Pardini. É o Pardini do Pardi Veículos? Do Pardi Veículos, aí perguntava se era Pardini parente do laboratório.
Só que foi assim. Então, aí vamos pegar uma outra situação. O João Cury, naquela época, em 2016, era uma brincadeira que se fazia, até uma forma sarcástica que se fazia, que se o João pegasse um poste em 2016, ele elegia. Quem ele falasse? Se ele falasse que era o Regis, se ele falasse que era o Fernando, o Renato, o Pardini, ele ia eleger. Como ele elegeu o João. Agora, aquilo que eu falo, quem está sendo o maior prejudicado com essa demora vai ser o candidato do Pardini, vai ser o grupo do Pardini. Porque está demorando, a pessoa não, porque aquela pessoa, eu vou dar um exemplo, tá? Fábio Leite, é uma pessoa cotada aí, não é tão conhecido da população, ele é conhecido nos meios sociais dele, é uma pessoa carismática e tal. Mas aí, e na periferia que a gente fala? Periferia vota. Sim. Né? Os desconhecidos votam. Sabe quem é ele? Ah, não, mas ele vai sair, vai ser o candidato do Pardini. Gente, o voto não é... Ah, o Pardini tem hoje 80% de aprovação. O Pardini, né? O Pardini. Você tá entendendo? E aí outra coisa, Regis. O Pardini tem a mesma... Entendo bem como eu vou falar. A mesma capacidade técnica de fazer campanha política que nem o João Cury tem? Não, pelo que eu conheço. Então, quem está saindo o maior prejudicado dessa história é esse grupo. E quer que eu fale mais uma bobagem? Vocês podem escrever aí e depois vocês vão cobrar de mim? Dependendo de quem for o escolhido, dependendo se o João realmente vem como diz que vem, e vai ser uma oposição do grupo do Pardini, tem uma meia dúzia aqui do grupo do Pardini que vai migrar pro lado do João. Já tá meio cogitando isso, né? Tá entendendo? Vai ficar sozinho lá e sem saber fazer campanha política. O Fernando, ele quer mostrar minha barriga, só pode dizer que eu sou um novo atleta, ó. Pra quem está nos acompanhando, olha lá. Né? Eu poderia levantar um pouquinho, não. Quer mostrar que eu tô sarado. Só cortar a cabeça. Né? Mas assim, eu também tenho esse entendimento. Eu acho que quem está sendo o maior prejudicado nesse momento é esse grupo que já está pré-estabelecido. Ontem conversei com uma pessoa que é um articulador de campanha aqui na cidade e tem a mesma visão dessa situação, e corre-se em algumas bocas que o João não viria. E até mesmo, Renato, eu não sei se você tem essa ideia, até o fato dessa saída lá em São Paulo, desse desfalque que teve lá esqueci o nome da Marta. Da Marta. Até o desfalque da Marta junto ao prefeito lá pode ter causado uma situação de tipo assim, gente, preciso de vocês por perto. E pode até mesmo vagar algumas situações, porque o cargo que a Marta estava ocupando lá era um cargo praticamente de conselheira, era um cargo de confiança absoluta do prefeito. E quem que vai ocupar esse cargo? Entendeu? Quem que vai ocupar? Quem que vai ficar junto com ele até o final do mandato? E se de repente, não digo para o cargo que a Marta estava assumindo, mas para uma outra situação, o prefeito solicitar a participação mais próxima do João Cury, ele viria para cá? É uma situação bem complexa, né? Mas assim, eu vou no pensamento do João, é dele, mas a gente tenta imaginar. O João já ocupa hoje um cargo de confiança lá. Ele já é um conselheiro do Ricardo Nunes. Ele tem passe livre dentro do gabinete. Ele já faz parte desse trabalho do Ricardo Nunes, com o atual prefeito, e dentro do grupo. Ele já tem. Ele é um papel muito importante dentro desse grupo, principalmente para fazer um trabalho, né, que vai ser muito difícil o Ricardo Nunes ser reeleito em São Paulo, na minha opinião. Sim. Pelo que nós estamos acompanhando, pelos jornais, pelo que nós acompanhamos, né? O Boulos tem uma grande vantagem. A Marta não vai agregar em nada pro Boulos, tá? Quem votaria na Marta não é o mesmo que vota no Boulos. Ela não está trazendo nada de especial.
Sim. Traria de especial se fosse uma outra pessoa, tipo, não vou falar de uma extrema-direita, que uma extrema-direita não vai se unir com o pessoal. Mas se eles trouxessem ali um empresário, por exemplo, o Datena, aí ia ter um leque que ia vir junto. Agora a Marta não está agregando nada, mas nós sabemos que o Boulos está com uma pequena vantagem, mas ele tem. Então, o que acontece com o Ricardo? Ele precisa do João. Na minha opinião, ele precisa do João lá. É um guerreiro junto com o Ricardo Nunes. Agora eu faço a pergunta para vocês dois e para quem estiver nos ouvindo. Será que o João vai fazer? Eu não vou falar que ele vai cometer o mesmo erro, porque eu acho que ele fez certinho lá com o Márcio França, de aceitar o cargo de secretário estadual da educação. Agora, será que ele vai hoje falar assim: não, João, você vem aqui, você vai assumir o lugar da Marta, você vai ficar aqui só esses 6 meses? Só esse resto de ano agora? E imaginando que vai ser derrotado? Ou ele vem para Botucatu? Porque aí Botucatu não é só a cidade de Botucatu. O João hoje, ele está junto com o Fernando Cury fazendo um trabalho regional. Então vou fazer até aquela brincadeira que eles mesmos citam. Ele vai querer continuar lá no 011 ou ele quer voltar para o 014? O 014, então vocês entenderam. Quando a gente fala 014, pega a região do 014. Por quê, Fernando? Será que se ele ficar lá no 011 e for derrotado, aí ele não vai saber para onde vai, não vai ter mais para onde ir? Só se ele já tiver um negócio fechado lá depois, com a derrota. Pensando em 2026, ou eles vão... Porque nós perdemos, nós não temos aqui no 014 uma liderança política. Nós não temos. Nós estamos órfãos. Fala o nome de alguém aqui na região do 014. Eu falo 014 até indo longe. 014 Bauru, pega aqui, Avaré. Quem que é da região aqui hoje que é um político, que é o deputado estadual federal? Ou um nome forte, que a pessoa não está com cargo, mas é um nome forte. Tem? Nós não temos. Nós perdemos o Milton Monte, nós perdemos agora recentemente o Fernando. Sim. O João foi para lá. Agora eles estão voltando a fazer esse trabalho regional. Agora, o João tem que pensar nisso. Se ele ficar lá, não consegue fazer. Encontrei essa semana, parece que atrai a gente. Com quem que eu encontrei essa semana? Quarta-feira. Terça-feira. Fernando Henrique Cury. Ele estava jogando bola lá na Ferroviária. Estava lá, meia do jogador. Mas o corpinho de atleta zero. Ele disse que vai para Itatinga. Ele falou para mim, Renato, até conversando, né? Ele falou: se eu vou, querer, mas tem que ir. Ele falou: tem que ir. Mas qual o pensamento deles? Regional. Então qual que é o pensamento deles, dos Cury hoje, do grupo dos Cury? Ele em Itatinga, João em Botucatu. De repente eles fecham uma parceria com o Ricardo Salário, que é muito próximo dele aqui em São Manuel. Você viu, já pegou 3 cidades. Eles estão apoiando, já lançaram inclusive, viu? Em Bofete, o Márcio Cordeiro. Já lançaram. Você vê, lá já lançaram. E é um grupo muito íntimo, né? É o grupo do grupo, né? É o grupo do grupo, então eles estão juntos. Então é o regional. Agora, se o João continua lá, em São Paulo, ele não vai fazer parte desse grupo aqui? Porque assim, se ele ficar lá, vai ser muito... a demanda vai ser grande para ele. Ele não vai conseguir nem vir final de semana para cá. Que é o final de semana que ele vai ter que sair abraçado com o Ricardo Nunes, levando, porque o João, vocês sabem dessa característica dele, né? A característica dele, esse trabalho que ele está fazendo com a Coab, ele não fica no ar-condicionado, não. Ele vai lá na periferia, ele vai lá na favela em São Paulo, andar lá com o pessoal. E aí o trabalho dele com o Ricardo Nunes é chegar pro Ricardo e falar: Ricardo, vão comigo. E vai levar o Ricardo lá. É muito bom nisso, né? Isso é campeão. E ele já se aproxima lá do líder da comunidade, ele leva o cara junto na comunidade. Isso é bom. Agora, se ele fizer isso lá, você esquece do João Cury aqui na região. Então. Que não é esse papel que eu vejo que os Cury querem.
Os Cury, eles querem a região. Né? Já estão encostando lá em Empi, Pardinho, toda essa região aqui. Eu não sei, eu ainda tenho uma pessoa bem ligada também ao grupo, me confidenciou essa situação, que existe ainda essa interrogação, e eu acho que quem tem essa resposta é somente o próprio João. Por outro lado, desculpa aqui a sinceridade, mas a mesma situação que aconteceu com o Queco, ele pensando que era o abençoado, tipo assim, quase que praticamente abaixando a cabeça esperando a bênção, isso parece estar acontecendo com o João. Ninguém tem hoje uma ideia muito clara de quem está esperando quem. Se é o Pardini que está esperando o João ou o João que está esperando o Pardini. Eu tenho uma leve impressão que o João está aguardando o Pardini. Não sei se a minha visão está correta. Só que se isso for verdade, cada dia que passa já é um dia perdido para essa questão. Se bem que é um grupo forte. É um grupo que já está em expansão. Só que se isso não acontecer, se por um acaso o João não vem para cá, quem perde muito com isso daí é o próprio grupo do Pardini. Que isso vai levar a um momento em que uma terceira via possa se levantar de uma maneira muito forte, tipo assim, cansamos de esperar. E pode ser alguém até mesmo da base do Pardini hoje. Camarada falar, viu, a gente conseguiu um grupo, conseguiu um partido, a gente vai alçar uma candidatura sem a bênção do Pardini mesmo. Quando você estava falando, você percebeu que eu fiz um sinal aqui que eu entendo também que o João está esperando o Pardini. Só que, como eu falei já desde o começo, Regis, quem está perdendo com essa demora, na minha opinião, é o grupo do Pardini. Porque o João, se ele chegar aqui e falar que ele vai ser candidato lá naqueles 45 dias, faltando para a eleição, ele vai fazer um mutirão e vai andar para a cidade. Ele já tem nome, ele já esteve dentro da prefeitura, ele conhece a prefeitura. Foram 2 mandatos, né? 2, ele é conhecido na cidade. 3 mandatos, se você analisar, ele que colocou o Pardini. Ele colocou o Pardini. Então, assim, para ele é o melhor. Aí, o Fernando, olha só, também são hipóteses, nós sempre aqui falando em hipótese. Pardini fica demorando. Daqui a pouco o Pardini vira hipótese. É o Taborda. Ele descarta o Fábio Leite. O João vai lá e fala assim, Fábio Leite, vem comigo. Esse é meu vice, né? Esse é meu vice. Fábio Leite sabe tudo o que acontece dentro da prefeitura hoje. Ele vai dar tudo pronto, mastigado pro João. Sim. E eles saem pra rua. Aí na hora que vai ter aqueles debates que são meio que decisivos, o João vai chegar lá afiado. Primeiro que o João é campeão para falar, né, num debate. Afiado com tudo que está acontecendo dentro da prefeitura. A gente sabe que o Fábio assim, é um super técnico. Não, é o político, João Cury, e o técnico, o gestor, Fábio Leite. É a junção das duas coisas que realmente que deve mexer Botucatu, né? Tá entendendo? A política e a técnica. E a técnica. Hoje se fala muito disso. E aí, quando você pega quem vai ficar... Então, e nessa? Se sai uma parte do grupo e vai junto com o João Cury, fica lá o pessoal do Pardini sozinho. Sim. Fica sozinho, né? O grupo deles, vamos dar exemplo lá daquele pessoal que está lá dentro hoje, que ele trouxe da Sabesp. Maroto, quem mais tem lá? O Disseu, tem aquela turma dele lá. Aí eu pergunto, não desmerecendo essas pessoas, sabe fazer campanha política? Aquela campanha de massa, aquela campanha de rua? Isso não é do Pardini, né? Não é. Eu já falei uma vez, falei 2, falei 3, falei ontem no café da manhã que eu estava com o pessoal. Pardini, politicamente falando, gestor, está sendo nota 10, está sendo, vê aí, não sou eu que tenho que falar, né? Vamos dar os méritos para ele. Como gestor, para mim, ele é um ótimo gestor. Está sendo ótimo. Ele deu uma continuidade. Estou surpreso, inclusive. Não vou ser hipócrita estou surpreso. Não imaginava que iria ser tão bom, né, para Botucatu. Agora, campanha política, ele fez alguma na vida dele? Principalmente na última eleição, né? Não falamos já várias vezes, repetimos várias vezes aqui, Regis. 2020 ele não fez campanha.
2022 para deputado, não fez campanha. Não fez. É verdade. Entendeu? Não fez, não sabe. Não fez, ou não sabe, ou não quer fazer. Como está sendo demonstrado que ele não sabe fazer política, que até agora nós já estamos no dia 12 de janeiro e nem passa na nossa cabeça quem será o candidato dele. Entendeu? Porque é um momento agora de decidir isso. Nós temos aí, né, momentos que seria utilizado um carnaval, né, para expor essa pessoa, um período bom, né, um período, né, e já essa pessoa articular junto aos empresários, não está sendo feito. Então a gente não tem ideia do que vai acontecer, do que está sendo feito, e nós estamos aqui nessa expectativa também. E a gente percebe, Fernando, que Renato, que realmente não há essa conversação entre eles lá, que nós estivemos aqui com o Taborda. Certo. Taborda, quando foi questionado com relação a isso, ele falou assim, eu não sei qual a ideia no caso do Pardini. Para quem que vai colocar, mas eu estou à disposição. Ele está se colocando à disposição. Ele nem sabe. Quer dizer, ainda nem ele sabe. Não. E agora eu te pergunto, tudo bem, vai ser o Taborda. O Taborda hoje, ele nunca foi, acho, candidato a nada, nem a vereador. Como eu falo para vocês, gente, eu que já estive na prefeitura, nós que ficamos aqui, eu não sei quem é esse Taborda. Eu conheço ele das entrevistas que nós fizemos. Sim. Né? Como nós estávamos falando, existem os Tabordas em Botucatu, existe bastante da família Taborda, mas quem é ele, né? Para sair para uma rua e fazer uma campanha. Ele está fazendo um trabalho de infraestrutura? Tá. Mas ele está sendo conhecido? Ninguém, todo mundo que você pergunta, fala, vai ser o Taborda. Mas qual é o Taborda? Quem é o Taborda? Sim. Aquela cidade provinciana. Filho de quem que é o Taborda? É bem isso. Né? O que ele faz? O que ele fez? Família de quem, né? O que eu sei, né, que a gente escuta, que ele ele parece que é evangélico. Sim. E ontem, Fernando, pelo que eu ouvi falar, ontem teve uma reunião com o Pardini dos conselhos de pastores, é isso que eu sei que estiveram lá ontem com o Pardini em reunião. Não se sabe a pauta, né? Se foi alguma pauta religiosa, alguma pauta de algum evento, ou se foi uma pauta eleições 2024. Entendeu? Então, assim, o que eu vou falar aqui mais uma vez nesses comentários que a gente fala aqui? O maior prejudicado, quem está sendo o maior prejudicado de tudo isso é o grupo do Pardini, com essa demora do Pardini. No meu ver. Eu tenho visto que o pessoal do PL está se mobilizando, entendeu? Eu estou tendo esse entendimento, não sei como que vai ficar essa questão, se vão estar fazendo alguma espécie de uma coligação, alguma coisa assim. Hoje, quando se fala na questão do PL, se pensa muito naquela questão da direita radical. Hoje, aqui em Botucatu, pelo menos, tem quebrado um pouquinho esse tabu, entendeu? E a gente também tem uma percepção da expressiva votação que o Jair Bolsonaro teve aqui na cidade. Só que esses votos que o Jair Bolsonaro teve aqui em Botucatu, eles também refletem a realidade da mesma mentalidade do que o Pardini também aplica aqui, né? Então, assim, se a gente fosse ver de uma forma bem cautelosa essa situação, não significa que a votação do Bolsonaro significa a votação do PL. Então a gente tem que meio que dividir um pouco essa situação para poder entender esse viés como um todo, entendeu? Porque tem aqueles, do mesmo modo que a esquerda tem uma ala radical, a direita também tem uma ala radical. Não digo que aqui em Botucatu essa ala radical seja grande, mas ela existe. E também não digo que a ala da direita em Botucatu seja pequena, porque ela é uma ala bem expressiva. Só que daí, a partir do momento que você fala de direita aqui em Botucatu, se divide para tudo que não é esquerda, é o voto da direita, né? Então, assim, não dá para falar muito essa situação. A única questão que eu tenho o entendimento, Renato, é que se chegar um momento em que, de repente, possamos estar recebendo aqui na cidade de Botucatu
uma participação do Jair Bolsonaro, que isso já foi falado com os pares deles, que as cidades acima de 100 mil habitantes teriam uma participação desse apoio, vamos dizer assim, do próprio ex-presidente. Isso não vou dizer que muda, mas que reacende uma situação que a gente viveu na campanha que ele perdeu e na campanha que ele ganhou, né? Então a gente não sabe como que vai ficar isso daí. Se vai reacender essa questão que eles muito batem na questão do patriotismo, tal. Se isso pode mudar um pouco o pensamento das pessoas que são de direita, mas ainda que votam nesse grupo do Pardini, o grupo do João. Não sei se isso pode mudar alguma coisa e pode, ou pelo menos, bagunçar um pouco o cenário, né? Fernando, Regis, eu tenho uma leitura um pouquinho diferente dessa que existe hoje em Botucatu, dessa extrema direita, extrema esquerda. Nós somos ainda uma cidade provinciana, por mais que nós estamos hoje com 150 mil habitantes, eu acho, eu até vou dar a minha opinião aqui, para depois lá em dia 7 de outubro ver se eu errei. Vamos comparar isso a um páreo de uma corrida lá, de um jockey. Sempre tem os dois, no caso nós estamos falando de dois favoritos, né? Grupo do João Cury, grupo do Pardini. E aí tem os cavalos lá do jockey, os coadjuvantes. Eu estou fazendo uma equiparação aqui. Tem os coadjuvantes. Coadjuvante, no caso aqui, hoje, que eu entendo, é o PL, né? A extrema direita que você está falando, a extrema esquerda. Tem uns de direita ali que fica em cima do muro, né? Então hoje nós estamos falando, e tem aí no caso um que está se destacando, que se chama André Espadaro, lá no Republicanos e tal. Então se a gente pegar hoje, vamos pôr 5 animais lá, 5 cavalos para participar desse páreo, desse jockey. Que pode acontecer de ter o azarão, como fala na própria corrida, por isso que eu estou dando esse exemplo, na corrida de jogos, sempre tem um azarão que vai correr na beirada e pode ganhar. Não já aconteceu isso? Né? Pode ser que aconteça. Mas hoje, Fernando, eu ainda sou da opinião que da cidade de Botucatu, para se votar, vai votar numa pessoa. Eles vão colocar uma pessoa. Esquece partido, esquece quem está apoiando, vai colocar pessoa. É o João, é o André Espadaro, é o Fábio Leite, é o Taborda. Então, quando eu imagino, estou falando eu por mim, eu não vou querer saber se o cara está sendo apoiado pelo PL. Não, essa pessoa vai ser um bom administrador para Botucatu? Isso é legal. Então, Botucatu, ele tem ainda. Não, nós estamos falando de uma cidade de São Paulo, nós estamos falando de uma cidade de Campinas que tem 1 milhão de habitantes. Já muda. Sim. Aquela pessoa que trabalha o dia inteiro lá em Campinas, ele não está preocupado. Mas ainda Botucatu, quando você vai chegar nas rodinhas lá, perguntar como você acabou de dar o exemplo no começo do nosso bate-papo, na mesa da ceia de Natal, na mesa do Réveillon, no churrasco, se falava em nome de pessoas. Não se falava pelo menos as que eu participei, tá, Regis? Ninguém vai perguntar para mim, o Bolsonaro tá apoiando não sei quem. Não, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Então eu acho que Botucatu, o PL vai se destacar se ele pegar uma pessoa, que essa pessoa com apoio, né? Que é isso que eu falo, que está demorando para a pessoa ir lá poder articular, ter o apoio. Como eu citei um exemplo ontem, eu estava tomando café, quando eu falei, se tiver uma união do Republicano junto com o PL, dando exemplo, o exemplo que eu dei lá, pega um André Espadaro, vem pelo Republicano sendo apoiado pelo Tarcísio, e pega uma pessoa, por exemplo, do PL, uma pessoa que seja conhecida na cidade, exemplo, Talamonte, né? Uma pessoa conhecida, uma pessoa de nome. Então você pega um André Espadaro, um Talamonte, o André Espadaro sendo apoiado pelo Tarcísio, de repente o Tarcísio vem para Botucatu, o Talamonte sendo apoiado pelo PL, de repente o Bolsonaro vem para Botucatu, aí já começa a mudar a conversa. Agora não adianta você pôr uma pessoa lá que não é conhecida, o Bolsonaro vem aqui em Botucatu. Eu não vejo isso, eu acho que aí é um pouquinho meio utópico
né, o PL ter essa imaginação de que quem o Bolsonaro apoiar em Botucatu vai ter um monte de voto. Mas e se o nome for bom? Mas é isso que eu estou falando. Aí muda o cenário. Isso que foi que eu acabei de falar. Tem que ser Dar uma nome é bom, não adianta pegar uma pessoa e falar, não, aqui é direita, aqui é... Você entendeu? Não vai sair. Renato, mas eu acho assim, ó, o que a gente precisaria entender aqui na cidade é o seguinte, não existem somente os nomes que estão aí sendo ventilados, que eles pudessem ser autossuficientes para uma situação, para poder ter uma capacidade técnica para administrar uma prefeitura. A gente tem tantos outros aqui na cidade, e hoje a cidade já está precisando mais de um gestor, não tanto a questão da política, mas um cara mais técnico. Acho que isso a cidade abraçou do que outra situação. E isso não está somente mais na figura do prefeito Pardini, ou seja, do André Spadaro, ou de qualquer player que esteja no momento aí apresentado. Hoje a gente tem, possivelmente, ainda dezenas de nomes que, tipo assim, estariam capacitados a galgar um lugar na cadeira na prefeitura. Então eu vejo essa questão. A pessoa querer é uma outra situação, porque geralmente essas pessoas que têm esse gabarito, elas já estão envolvidas com outras situações empresariais na cidade, que vai falar assim, olha, a prefeitura é uma grande bucha. Entendeu? Não vai largar os seus negócios para fazer isso. Então precisa entender o seguinte, a gente precisa ter uma pessoa que tenha esse gabarito e que queira fazer algo por Botucatu. Isso que é um pouquinho mais difícil de encontrar. Esses predicados juntos é um pouquinho mais complexo de se arrumar. Mas existem. Agora sim, a partir do momento que, vamos supor, pega um nome totalmente desconhecido, igual era o nome do Pardini, e trabalha uma campanha, um marqueteiro ferrado, trabalha em cima da marca do cara e o cara realmente tem essas características, entendeu? E comece desde já a trabalhar esse nome antes mesmo do carnaval, eu acredito que tem boas chances de despontar, sendo que quando o Pardini resolver liberar um nome, isso possa estar ali quase que pau a pau. Eu tenho essa visão nesse momento, porque assim, novamente a gente vai ter uma eleição de redes sociais. Isso daí deixa eu só cortar. Não cabe em Botucatu isso, Fernando. Das redes? Não existe em Botucatu. Mas Botucatu é uma cidade pequena. Mas tem que associar isso à vai rua. ser feito o trabalho. Mas, agora, mas todos vão fazer esse trabalho. Eu não consigo visualizar hoje o Pardini saindo com as pessoas. Por isso que ele vai. Por isso que ele não vai ser dentro desse jockey que eu tô falando aqui. Ele vai perder espaço. Fernando, outra situação, né? Eu estou falando também, é minha opinião, não quero ser aqui redes sociais não cabem para Botucatu. Não cabe para Botucatu, não cabe para São Manuel, não cabe para Itatinga, porque é uma cidade pequena. Não adianta postar lá, tudo bem, fulano é candidato, aí vai postar ele passeando para a cidade. Não é todo mundo que tem acesso. Entendeu? Principalmente as periferias. Aí, exatamente. Aí eu vou te fazer. Enquanto o cara tá sendo postado aqui, não. O exemplo que eu dei ontem. Ontem eu tomei um café, não sei se vocês viram nas redes sociais, com quem que eu tomei café ontem. Até falar aqui. Foi com o Milton, do Dadá, e com o nosso vice-prefeito, André Pérez. Não tá sendo oculto porque o Mirdão já até postou no. E nós ficamos 2h30 conversando, batendo papo, de café. E eu citei o exemplo, os dois falaram, você tem razão. O que adianta chegar aqui, exemplo, o Regis Valer colocando, sou o candidato, sou o prefeito, vou fazer isso, vou não sei o quê, nas redes sociais. E disparando lá naqueles patrocinados da vida. Enquanto o Regis Valer tá aqui, o João Cury tá lá, ô dona Cida, ô João, vamos entrar tomar um café? Ô dona, claro que eu vou tomar um café com a senhora. É voto a voto. O João fazia o que ele fez lá com a dona Maria lá no Santa Elisa. Ô Maria, nossa João, você lembra de mim? Lógico, lá da lavanderia da Unesp. Vai lá pra minha tia Bernadette, Avenida Paula Vieira, e chega pra ela lá que o João foi. O meu tio faleceu na madrugada do dia 25 pro dia 26 de julho. No domingo ele foi enterrado. Na segunda-feira de manhã, o João foi fazer a visita lá do espaço acolhedor para ver o que estava da construção. Minha tia mora 3 casas para lá. O que o João fez? Ô, dona Bernadette, isso em 2015. Ele era prefeito de Botucatu.
Ô, dona Bernadette, eu vim ver, olha, até arrepio. Arrepio porque é meu padrinho, meu tio, minha tia. Apertou lá a campainha, bateu. Ô, dona Bernadette, vim ver a obra aqui. Eu não consegui ir no velório ontem. Olha, eu juro pra vocês, estou arrepiado. Não consegui ir no velório ontem. Vim dar um abraço na senhora. Vai falar mal do João pra minha tia. Vai lá, tenta. Liga pra ela, fala, o João não presta. Vai lá. Você tá entendendo? E as redes sociais vai ganhar isso? Esse contato, né? O Não contato. tem, isso que eu tô falando. São 8 anos de cafezinho na casa Você entendeu? E ele sabe onde ele vai bater. Ele sabe onde ele vai bater de novo. a liderança de As bairro. lideranças de bairro, quem são as lideranças. Ele conhece tudo. Conhece tudo. Você tá entendendo? Então, redes sociais não vai fazer diferença em Botucatu. Como fez pro Bolsonaro em 2018. Fez, mas nós estamos falando de Brasil. Sim. Você entendeu? Não adianta o cara fazer um patrocinado nas redes sociais que ele vai defender no seu, que lá no Jardim Brasil, que enquanto ele está postando aqui, o grupo do João Cury mapeia e o João anda um dia inteiro na rua lá. Mas e se o cara tiver essa mesma veia política? Isso pode mudar Fernando, a aí característica. aí você está levantando hipótese. Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Fala o nome. Primeiro, fala o nome. E fala quem é que tem dinheiro para fazer um trabalho desse. Que tudo isso que você está imaginando, custo bem tudo alto, isso que você está né? falando, marqueteiro. Primeiro, arrumar um marqueteiro. Aí vai trazer um marqueteiro, aí eu te falo. Nós estamos há 9 meses de uma eleição. Vai trazer um marqueteiro de fora, Que não conhece. que não conhece a cidade, não mapeia a cidade. Enquanto nós temos alguns que vamos dar a mão palmatória de algumas pessoas, o próprio Mirtão do Dadá, um exemplo. O cara conhece a cidade de cabo a rabo, de ponta a ponta, sabe o nome de todos os líderes da liderança comunitária. Você está entendendo? Vai vir um marqueteiro lá de Ribeirão Preto montar um... Fernando, foi o exemplo que você está falando, eu vou voltar lá em 2008. Surgiu um nome em 2008. Se chamava Lorival Panhose, empresário botucatuense. Sim. Pum. Ninguém tirava a eleição. Tanto que eu associo que ele perdeu a eleição. Sabe, dentro do campo de futebol, fala o salto alto? Ele ficou de salto alto e falou, já tá ganho. Foi. Que aí o senhor João Cury, na época um menino, totalmente desvalorizado. Exato. Era nos bastidores era o que falavam. Nossa, Ó, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Se ela estiver me ouvindo, ela vai até achar graça. Minha irmã, Maria Elizabeth. Nós estávamos na festa de Piapara em 2008, na época da... Sabe aquela festa? sim. O João estava andando na festa de Piapara. E o João veio. Ô, Renatão, por quê? Eu fui da época de estudar junto com o João. Até fala aqui, foi o João que me apresentou minha primeira esposa. Éramos amigos lá, moleque de... Tanto que eu chamava ele de juvenil, ele me chamava de juvenil porque o nosso futebol era juvenil, era ruim, pequenininho. E ele me viu. O que ele fez? Ô, Renatão, não sei o quê. A minha irmã, olha o que a minha irmã fez na época, de brincadeira, de sacanagem. Ela tava com gelo na mão, que não sei o que ela tava fazendo, estava na festa de Piapara e tal. Ela com gelo. O João veio da mão, ela de propósito segurou a mão dele com gelo. Ficaram os dois assim e o gelo no meio. E ele fez a maior festa com aquele bendito gelo. Né? Oh, você tá querendo me deixar mais fresco, tal, não sei o que. E ela brincando com ele, e ele caiu na brincadeira, ele fez a festa. É o jeitão dele. Aí você fala pra mim, Fernando, né, fazendo comparação, seu João, que rede social vai ganhar de um corpo a corpo? Não, isso é difícil. Então, veja, eu já comentei aqui que poderia surgir. Lembra que um dia que eu falei aqui assim, desse jeito que você falou, chegar um Geraldinho da Aquário, que é um nome. O Geraldinho, ele é considerado em Botucatu como um grande empresário, um empresário de sucesso, uma pessoa de um coração maior. Olha que ele é grande, hein? O coração dele é maior que ele, né? O que ele faz, né? Não só pelo Nutras, como ele faz para o monte. Pode surgir. Como ele fez para o sul, lá quando necessitou. Né? Todos, Sul, Nordeste, Petrópolis, ele nunca. Agora, esse que é o problema. Um nome como o dele estaria disposto a largar? Porque assim, o Geraldinho é daquela galera dos empresários antigos. Sim. Ele largaria, não, eu vou sair aqui da minha cadeira e vou lá para outra cadeira. Que a hora que ele resolve 3 horas da tarde, eu vou sair daqui, eu vou para... Não tem mais isso. Não tem. Ele tem hoje, o Geraldinho, só para vocês terem uma ideia,
O Geraldinho hoje ele tem uma unidade da Fênix em Miami. Então ele vai para lá constantemente como empresário. Sim. Ele vai largar a empresa dele para fazer isso? Não vai. Outro nome que Agora eu ele cito... pode apoiar. Aí... Então, mas aí, para esse apoiar dele, quando se falar em nome de um João Cury, não sei o quê, ele aí já, balança, já tá lá, ele já, viu? Inclusive, ele já está tentando articular isso. Ele já chegou pro seu Pardini e falou: Pardini, tá aqui, esse é o candidato, esse é o candidato. E o Pardini não sai da... Da mesma forma que o Ruas fez naquela... O Ruas fez. Que nem eu estava falando de exemplo, que você está citando. O Ruas podia ser um desse. Vou ser candidato a prefeito em Botucatu. Porque a empresa dele, ele tem as pessoas que tocam a empresa para ele. Sim. De repente ele quer galgar um espaço a mais lá em Brasília, começa por Botucatu, que aí ele vai ter o passaporte para entrar em qualquer lugar que ele quiser, né? Mas eu não estou vislumbrando isso hoje, faltando 9 meses para nossa eleição. E repito, quem vai sair o maior prejudicado de toda essa história é o grupo do seu Pardini. 9 não meses. consegui entender ainda por que ele não tomou essa decisão. Será que a gente consegue fazer a gestão em 9 meses de uma campanha política? E sabe quem está saindo muito prejudicado com tudo isso também? Os seus futuros candidatos a vereadores. Porque fica indeciso para não sabe onde vai. Porque eles não querem, eles não querem grupo perdedor. Agora nós temos 3 meses para o seu Pardini ter que decidir. Se ele não decidir até o carnaval, porque até o dia 5 de abril tem que decidir. Mas aí tudo bem, a gente fala que ele tem que decidir. E se ele pura e simplesmente não decidir? Porque pode acontecer. Mas aí, isso. aí já. Então, agora o futuro dele. Você acha que não tem pode... ninguém fazendo a segunda opção por baixo do Mas plano? tem o futuro político dele depende disso também. Se ele quiser sair para deputado, ele não pode ser omisso e não falar nenhum nome, né? E quando ele disse que não vai, ele não participa mais de política, por que ele é presidente do partido? Mas é porque ele ainda é um político. Né? É um político. Não existe dizer assim, ó, ele tá saindo, porque assim, se fosse eu, né, eu não gosto de política, eu só fiz ali a minha gestão e vou sair da prefeitura, pronto, eu vou voltar à minha vida normal. Eu não vou procurar um partido para... Não, mas ele não procurou, procuraram ele, né? Isso daí chamaram ele, é o Kassab, mas ele ainda está no meio. Se ele não tivesse ainda essa veia política, ele não teria aceitado. É. Então o Pardini, ele... Né, eu confesso para você, que eu não sei, não consigo imaginar qual o motivo de tanta demora e de ter tanta essa tensão por parte das pessoas do grupo dele, porque os outros estão articulando. E você pode ter certeza absoluta que o João, ele não está muito preocupado com o Pardini, ele está preocupado com aquilo que você falou. São Paulo, o que está acontecendo lá, dele vir, quem que vai ser. Mas se na hora que o Pardini der uma atitude aqui que for do que o João está planejando, o João vai meter truco e vai sair para rua. Agora, se for outro, o João vai ter a segunda opção e continua. O João está fazendo o trabalho dele. Você sabe melhor que eu. O grupo do João já está fazendo o trabalho dele. O grupo do João já está tudo articulado. Vamos aguardar mais um pouquinho então? Se Deus quiser. Será que semana que vem a gente tem mais? Ou não? Sexta-feira que vem nós estamos aqui. Muito bom. Começando o ano. Obrigado, Renato. Opa, estou à disposição. E um feliz 2024 a todos nós. Amém. Né? E que venham as eleições de 2024. Muito bom, 8 horas e 49 minutos. A gente vai aí para o quadro do Dr. Fábio e já volta com mais informações aqui no Alfa Notícias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Essa semana aqui na Rede Alfa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os benefícios cada vez mais comprovados da boa e velha caminhada. A gente enfatiza muito as atividades, principalmente as aeróbicas mais intensas, como a corrida, a bicicleta ou a natação, mas se esquece de falar que a caminhada também é um excelente exercício para o coração. Uma meta-análise, que é um compilado de vários estudos, recentemente publicado, avaliou cerca de 21 mil indivíduos e observou que nos indivíduos mais velhos, aqueles que caminharam entre 6 e 9 mil passos ao dia, tiveram uma diminuição entre 40% e 50% da incidência de doenças cardiovasculares e de insuficiência cardíaca em comparação com aquelas pessoas que caminhavam somente 2 mil passos ao dia. E agora, no final de 2023, também foi publicado um grande levantamento
que avaliou 111 mil indivíduos, exatamente para saber qual é o mínimo de passos ao dia que já pode trazer algum benefício em termos de redução da mortalidade total e de doença cardiovascular incidente. Essas medições elas eram feitas com aqueles reloginhos inteligentes, né, que contam o número de passos diários. Então os indivíduos que caminharam 2.517 passos ao dia tiveram uma redução de 8% na mortalidade total e os que caminharam 2.735 passos ao dia tiveram uma redução da doença cardiovascular incidente em torno de 11%. Esse foi o mínimo e esse benefício ele era estendido à medida que se aumentava cerca de 1.000 passos ao dia até o máximo de 8.763 passos, que reduziu em quase 60% a mortalidade por todas as causas, e 7.126 passos ao dia, que reduziu em 51% a ocorrência de doença cardiovascular incidente. Ou seja, qualquer que seja o mínimo entre 2.600 e 2.800 passos ao dia já produz um benefício cientificamente comprovado. E esse benefício ele vai aumentando até algo em torno de 7.200 até 8.800 passos ao dia, bem próximo daquele estudo anterior que eu comentei, em torno de 9.000 passos, entre 6 e 9.000 passos ao dia, não é? Então, o que esses vários estudos que têm sido publicados recentemente têm mostrado é que nós ficamos mais ou menos com esse número entre 9 e 10 mil passos ao dia, onde a gente consegue obter o benefício máximo para a saúde, especialmente nos indivíduos mais velhos, e esse é um achado bastante relevante. Se você não consegue caminhar 10 mil passos ao dia, comece caminhando 3 mil passos ao dia, algum benefício seguramente você vai encontrar. Mas o ideal é que a gente consiga programar a nossa atividade dentro de uma rotina diária que é realmente trabalhosa, né? A gente tem muitas atividades, muitas coisas, para que a gente consiga separar aquele tempo para fazer uma atividade física, que pode ser a boa e velha caminhada, que sem dúvida nenhuma é um excelente exercício para o coração. O que não vale é ficar parado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Essa semana aqui na Rede Alfa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os benefícios cada vez mais comprovados da boa e velha caminhada. A gente enfatiza muito as atividades, principalmente as aeróbicas mais intensas, como a corrida, a bicicleta ou a natação, mas se esquece de falar que a caminhada também é um excelente exercício para o coração. Uma meta-análise, que é um compilado de vários estudos recentemente publicado, avaliou cerca de 21 mil indivíduos e observou que nos indivíduos mais velhos, aqueles que caminharam entre 6 e 9 mil passos ao dia, tiveram uma diminuição entre 40% e 50% da incidência de doenças cardiovasculares e de insuficiência cardíaca em comparação com aquelas pessoas que caminhavam somente 2 mil passos ao dia. E agora, no final de 2023, também foi publicado um grande levantamento que avaliou 111 mil indivíduos, exatamente para saber qual é o mínimo de passos ao dia que já pode trazer algum benefício em termos de redução da mortalidade total e de doença cardiovascular incidente. Essas medições elas eram feitas com aqueles reloginhos inteligentes, né, que contam o número de passos diários. Então os indivíduos que caminharam 2.517 passos ao dia tiveram uma redução de 8% na mortalidade total e os que caminharam 2.735 passos ao dia tiveram uma redução da doença cardiovascular incidente em torno de 11%. Esse foi o mínimo e esse benefício ele era estendido à medida que se aumentava cerca de 1.000 passos ao dia até o máximo de 8.763 passos, que reduziu em quase 60% a mortalidade por todas as causas, e 7.126 passos ao dia, que reduziu em 51% a ocorrência de doença cardiovascular incidente.
Ou seja, qualquer que seja o mínimo entre 2.600 e 2.800 passos ao dia já produz um benefício cientificamente comprovado. E esse benefício ele vai aumentando até algo em torno de 7.200 até 8.800 passos ao dia, bem próximo daquele estudo anterior que eu comentei, em torno de 9.000 passos, entre 6 e 9.000 passos ao dia, não é? Então, o que esses vários estudos que têm sido publicados recentemente têm mostrado é que nós ficamos mais ou menos com esse número entre 9 e 10 mil passos ao dia, onde a gente consegue obter o benefício máximo para a saúde, especialmente nos indivíduos mais velhos, e esse é um achado bastante relevante. Se você não consegue caminhar 10 mil passos ao dia, comece caminhando 3 mil passos ao dia, algum benefício seguramente você vai encontrar. Mas o ideal é que a gente consiga programar a nossa atividade dentro de uma rotina diária que é realmente trabalhosa, né? A gente tem muitas atividades, muitas coisas, para que a gente consiga separar aquele tempo para fazer uma atividade física que pode ser a boa e velha caminhada, que sem dúvida nenhuma é um excelente exercício para o coração. O que não vale é ficar parado. Muito bem, obrigado, Dr. Fábio, pelas informações. Dr. Fábio que volta semana que vem com mais informações aqui no Alfa Notícias, dicas importantíssimas para você cuidar do teu corpo, da tua mente, principalmente aí do teu coração. Bom, nosso portal de notícias, alfanoticias.com.br, é através dele que você fica muito bem informado com as principais notícias de Botucatu e também de toda a nossa região. Falando em região, entregador aí acabou se envolvendo em um acidente na rodovia Marechal Rondon, né? Esse entregador foi vítima fatal de um acidente na SP-300, devido ao ocorrido. O jovem, que era morador da cidade de Lençóis Paulista, acabou vindo a óbito nesta quinta-feira, dia 11. Ele estava internado na UTI de Bauru e acabou não resistindo aos ferimentos e aí chegou vindo a óbito. Mais uma vez, né, Regis? Infelizmente a gente tem uma notícia como essa, né? É o que está muito acontecendo, né, Fernando? Principalmente aqui na nossa região. E é triste, né? Você vê uma situação dessa, imagina a família, começando um ano, começando aí uma nova batalha, um trabalhador, aí você pega uma situação dessa. Mas infelizmente é o que a gente tem noticiado nesses últimos dias, né? Não só nesses últimos dias, mas também o ano passado inteiro a gente comentou sobre esses acidentes que vêm ocorrendo aqui na nossa região. Infelizmente isso aconteceu ontem, né? E que a gente só tem a lamentar esse tipo de situação, porque é uma coisa que não dá para mensurar, né, a perda dessa pessoa para a família, para os amigos, enfim. Então, aquilo que eu sempre falo aqui na rádio, Fernando, quando você pegar um veículo, seja uma moto é muito mais arriscado, mais perigoso. Fique muito atento a tudo, né? Você tem que dirigir por você e pelos outros. Então, a preocupação que você deve ter aí com relação ao trânsito de Botucatu e nas rodovias tem que ser muito atento, porque infelizmente a gente tem nas mãos, o motorista tem nas suas mãos uma arma, né? Uma arma que pode matar e também pode te matar. Então é uma preocupação que a gente tem que ter constantemente. Quando você pega uma direção de um veículo, pega uma moto, um carro, você tem que estar super atento para não correr esse risco, né? De ter esse problema com o veículo, com o trânsito, vindo aí a falecer. E quando não falece, quando não morre num acidente, fica aí com uma sequela muito grande, ou fica, né, com sequela de tanto o ósseo, você vai fraturar um braço, uma perna, sendo que você pode até ficar um paraplégico, um tetraplégico. Então a preocupação que você deve ter, né, diante aí do volante, diante de uma moto, é a atenção. Você tem que estar super atento. E uma coisa que é muito comum a gente ver, a gente sempre debate, a gente sempre está fazendo essa campanha, o celular, né? O celular faz com que a pessoa que está atendendo a essa ligação e está dirigindo, ele está focado naquilo que ele está falando. O mundo em volta dele fica obscuro. Ele não tem esse parâmetro, né, essa visão
de falar ao celular e também observar o que está acontecendo ao redor dele. Então uma das grandes preocupações que todos os setores trabalham, principalmente do trânsito, é com relação ao celular e a atenção do motorista nas vias aqui dentro da cidade. Então é uma preocupação que se deve ter, né, com relação ao trânsito tanto fora de Botucatu quanto dentro de Botucatu. E, infelizmente, para a família a gente só lamenta, né, a perda dessa pessoa, desse trabalhador, Fernando. Bom, são 9 horas em ponto aqui na cidade de Botucatu, nosso portal de notícias, alfanoticias.com.br. Bom, aconteceu lá em São Paulo, num Hospital São Luís, lá no Morumbi, né? Um paciente de 94 anos acabou falecendo durante um princípio de incêndio lá na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira, dia 11. Segundo o hospital, ele estava internado na UTI, sofreu uma parada cardíaca no processo aí de retirada dos pacientes. O São Luís também informou que, por precaução e para cumprir os protocolos de segurança, 47 pacientes foram transferidos para as outras unidades hospitalares. Ainda segundo o hospital, ocorreu uma pane em um equipamento eletrônico que acabou por gerar fumaça, dificultando aí o funcionamento adequado de 2 unidades de terapia intensiva. Os bombeiros precisavam fazer o trabalho de ventilação no local. As equipes do hospital também foram entrando em contato com os pacientes que tinham consultas marcadas para agendar aí uma nova data. Segundo o relato de funcionários, o alarme acabou disparando, os bombeiros foram acionados e foi uma correria. Em nota, o São Luís informou que o funcionamento do pronto-socorro adulto e infantil da unidade Morumbi não foi retomado até meia-noite de quinta. As consultas ambulatoriais no centro médico serão realizadas normalmente na sexta-feira, dia 12. Em alguns andares aí do edifício já foram aí liberados e os pacientes internados seguem recebendo atendimento, assim como os casos de urgência e de exceção. Realmente deve ter sido uma correria, né, Regis? Com certeza, Fernando, é uma coisa que preocupa muito, né, quando acontece esse tipo de incidente. O que fazer com os pacientes, o que fazer com o pessoal. E você imagina a visão daquelas pessoas que estão passando por aquela situação, pelo aquele problema. Então, realmente é uma coisa assim de extrema, né, Fernando? Eu acho que todo e qualquer tipo de incidente pode ocasionar uma movimentação assim, muito brusca com relação a paciente, enfim. É uma coisa que tem que ser muito bem trabalhado, Fernando. Mudando de assunto agora, voltando aqui para a área de Botucatu e polícia, Fernando. Ontem à noite, né, a polícia militar, por volta das 11 horas, foi acionada, né, pois um homem estava portando aí uma faca, invadiu um posto de combustível que fica ali na Avenida Floriano Peixoto. Estava muito agitado, muito agressivo e alterado. Passou a ameaçar os frentistas com uma faca, né? Subtraiu um aparelho telefônico e fugiu do local. A polícia militar foi acionada e durante a diligência, já de posses das imagens do circuito de segurança do posto, conseguiu localizar e prender o suspeito de roubo. O homem foi levado ao plantão permanente da polícia e permanece aí à disposição da justiça. Mais um caso, né? Isso não é mais, não está sendo muito mais difícil acontecer em Botucatu, principalmente com relação a posto de combustível. Eu acho que eles acham, esses criminosos estão pontuando os postos de combustível aqui na cidade, né, Fernando? Vai ter que ter, na verdade, agora, a partir de agora, uma atenção especial com relação a isso, né? E as forças de segurança são as que têm essa premissa de fazer esse tipo de trabalho, né, Regis? Exato. E uma coisa que é interessante, muitas das vezes as pessoas perguntam porque, se ele realmente for reconhecido ali tanto pelo frentista, pela polícia, por que chama ele de suspeito de roubo? Porque enquanto as pessoas elas criticam dizendo que a pessoa já é criminosa, o cara já é ladrão. Isso só vai ocorrer, Fernando, depois de condenado. Então toda a imprensa, todo mundo que trabalha envolvido na comunicação nunca diz que o ladrão foi pego. O suspeito do roubo foi pego, suspeito disso, suspeito daquilo. Por mais que tenha provas, né, através das imagens, até reconhecimento ali dos frentistas. Se chama, né? Se tem que chamar a pessoa de suspeito até ele ser condenado. A partir do momento que ele é condenado, aí sim, você pode colocar aí como ladrão, como isso, como aquilo. Antes de ser condenado, você não tem um ladrão, você não tem um estuprador, você não tem nada que possa garantir que realmente ele não fez aquilo ou ele fez aquilo. Então,
realmente, quando se diz aí suspeito de alguma coisa, mesmo sendo a pessoa que causou o crime, ele tem que ser chamado de suspeito. É a nossa lei, né? Infelizmente, eu não tenho expectativa nenhuma que isso se mude com o atual governo. Não muda, isso daí tem que repaginar todo o sistema realmente político, administrativo. Se mexer ali vai ser... Não tem como resolver isso do nada. E a gente sabe também que a característica do governo atual é não mexer com isso daí, então eu não tenho expectativa nenhuma que isso se resolva. E uma coisa que é muito preocupante, Fernando, que cada vez que a polícia prende um criminoso, lê-se que ele tem uma ficha criminal extensa, tem uma coisa assim muito, sabe, numerosa de crimes que ele praticou e está na rua. Ele não fugiu da penitenciária, ele saiu ali pelo portão, ele não fugiu do CDP, ele saiu pela porta da frente, porque ele ganha a liberdade e volta a cometer crime. É uma coisa que não dá para entender. Sempre assim, quando pega um criminoso, você vai ver a ficha dele, é extensa. Eu não consigo entender como que se ele respondeu por um crime, como que a lei vai soltar, a justiça ela cumpre a lei. O que tem que ser mudado é a lei e não a justiça. A pessoa comete um crime como esse aqui. Roubo, né? Ele roubou o celular, enfim. Ele vai ficar preso uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses e vai ser solto novamente, Fernando. É bem isso. Você acha que ele não vai cometer novamente um crime? Infelizmente, eu não consigo acreditar na recuperação de um criminoso. Infelizmente, são raras os criminosos que saem ali dessa vida de crime e não cometem mais nenhum tipo de crime. Então, infelizmente, a nossa lei é muito, muito, muito fraca. Tem que ser realmente revistas, né? Revista a lei, para que possa mudar e para que seja feita a justiça. Porque sem lei, né, a gente não faz mais justiça. Então, muitas vezes você vê um julgamento onde o réu ali sai ileso, vai pagar só 2, 3 anos de cadeia. E eu digo com relação a latrocínio, com relação ao homicídio. Para essa pessoa, para a família que perdeu ali esse ente, né, ou seja o pai, seja o filho, seja o irmão, vai fazer falta pro resto da vida, né? Agora, esse criminoso que comete essa atrocidade, esse homicídio, esse latrocínio, em 2, 3 anos ele vai estar na rua, ele vai estar vivendo novamente a vida dele normal. Enquanto isso, ele ceifou, né, a vida de uma pessoa que tinha ali uma família que não vai ter mais ali durante o tempo todo que existir, né? E eu também não estou fazendo nenhum tipo de alusão aqui a nada disso, mas depois que a população fica de saquito cheio, aí o que faz? Tem uma abordagem de um bandido desse, mas mete-lhe a mão no escutador de novela. Janeiro, né? Aí o que acontece? Esse cidadão de bem, até então, né? Porque a partir do momento que ele passou a alisar a orelha do bandido, ele passa a ser o bandido. Exatamente. Ah, não, mas eu nunca fiz isso na vida, eu fui lá e só tentei fazer um carinho no bandido. Não importa, você vai porque não pode, todo mundo tem direitos iguais. Exato. Entendeu? Aí a coisa começa a ficar estranha, né, Regis? Exatamente. Uma coisa que a gente pode até associar e apontar, o caso lá no Rio de Janeiro, que o pessoal resolveu sair fazer justiça atrás de ladrão, atrás desse pessoal que faz ali aqueles roubos, aqueles furtos ali no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Evidentemente que eles estão respondendo, aqueles que foram identificados estão respondendo por crime, né? Porque o que a lei, a justiça entende? Que quando o cara às vezes confundido com o criminoso, ele passa a ser agredido pela população, a justiça entende que existe ali uma falha de segurança, aonde quem está cometendo o crime ou é o cidadão de bem, né, que pegou a pessoa errada, essa pessoa que já está cansada, essa pessoa que está, sabe, exaurida de tanto crime acontecendo aqui no nosso país, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade. Até acrescento, nossa cidade até que é muito calma, Fernando, com relação à segurança,
né, a gente tem aqui um resultado muito positivo. Eu sempre acompanhei o caso de polícia aqui em Botucatu e sempre foi assim, muito pontual, é um trabalho muito bem desenvolvido, tanto pela militar quanto a civil, né? E apoio agora em Botucatu tem a Guarda Civil Municipal, que ajuda a dar uma força maior na segurança. Mas em outras cidades, principalmente nas capitais, aonde a pessoa, pra você ter ideia, quando a gente foi para São Paulo mesmo, você tem que andar com o vidro fechado, você não tem segurança alguma. Aqui não, aqui no interior, aqui em Botucatu, você anda da forma que você quiser. Tem esse ar, a gente respira esse ar de segurança, mesmo existindo criminosos, que a gente sabe que todo dia tem crime, como aconteceu ontem à noite ali no posto de combustível, né? Então, infelizmente, isso ocorre, isso vai ocorrer sempre, é uma coisa que a gente nunca vai deixar, eu não acredito que isso vai acontecer, de a gente nunca noticiar um crime em Botucatu. Infelizmente, 1 ou 2 ou 3, a gente infelizmente vai sim noticiar, Fernando. 9 horas 11 minutos aqui na cidade de Botucatu, uma mensagem que acabou de chegar do nosso ouvinte aqui, vou passar aqui para alertar aí a população aí que está se deslocando até o Hospital das Clínicas. Opa, temos aqui. Acidente no rotatório da entrada da Unesp, sentido que vem da Cascata para entrar na Unesp, hein? Carro capotado, cheio de viatura, hein? Toma cuidado, pessoal. Tá aí um aviso do nosso ouvinte, o Marcos, e tomar cuidado realmente quem vai usar dessa via aí, maneira lá, quando estiver passando próximo ao acidente, não reduza muito a velocidade para que outro acidente, né, não venha acontecer, coisa que é muito comum aí em alguns acidentes aí pelas estradas, né. Regis, são 9 horas e 11 minutos, você já ouviu falar na geração Neném? Neném não. Não? Esse termo ele está sendo muito utilizado, né? Que é aquela geração que nem trabalha e nem estuda. Parece brincadeira, Regis, mas é uma triste estatística brasileira, né? Poucos dias antes da data de aniversário da Declaração do Direito Universal dos Direitos Humanos, o IBGE apresentou uma triste estatística aí que indicou 10,9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que nem estavam estudando e nem estava trabalhando. Isso era lá em 2022, viu? Não é agora não, 2023, 2024, 2022. O número de jovens brasileiros da geração Neném é maior do que todo o volume da população de Portugal, que é de 10,3 milhões de habitantes em 2022. Portanto, o Brasil tem milhões de jovens sem o direito ao emprego e à educação. Me chama a atenção isso, Regis. O Brasil tem milhões de jovens sem o direito. Direito. Todo mundo tem direito a trabalhar? Agora eu vou perguntar para você, todo mundo tem vontade de trabalhar? Né? São duas coisas diferentes, né? Esse fato, na verdade, representa um grande desperdício do potencial produtivo do país. Jovens sem perspectiva serão idosos sem esperança. Pouco mais aí de em cada 5 jovens compunham a geração do Neném e não estavam nem trabalhando e nem estudando. Segundo a publicação do IBGE, esse indicador é, portanto, uma medida mais rigorosa de vulnerabilidade juvenil do que a taxa de desocupação, pois abrange aqueles que não estavam ganhando nem experiência laboral, nem qualificação, possivelmente aí comprometendo as suas possibilidades, né, ocupacionais futuras. Tais indicadores compõem aí a meta 8.6, que pretende reduzir substancialmente a proporção de jovens de 15 a 24 anos sem emprego, educação ou formação, como parte da ODS 8 para a promoção de emprego decente e crescimento econômico, presente aí na Agenda 2030, promovida aí pelas Nações Unidas. A gente vê um triste nível desse tipo de geração que está crescendo aqui no Brasil, né? E assim, Regis, quando a gente fala nesse sentido, eu não tenho a impressão que, tipo assim, são jovens que procuram qualificação ou procuram um emprego. Eles estão lá muitas vezes mamando na teta do governo, entendeu? Muitas vezes aí com uma barriga, mulheres aí com barriga com 16, 17, 18 anos, dependentes de um sistema que a própria política fala assim, não, se você tem aí, você está nessa condição, a gente ajuda. A gente ajuda. Aí o que acontece, Regis? Pensa bem numa situação, uma mulher hoje,
seus 18 anos, 17, 18 anos, até de menor, tá aí grávida. Ela vai lá, às vezes tem 1, 2 gravidezes. O que compensa para ela? Ficar nessa geração neném? Ou seja, vão ficar lá em casa. A geração é nenê, né? Fica ali em casa, aguardando, esperando o teu benefício, ganhando a cesta básica, ganhando o botijão de gás, ganhando parte da conta da energia elétrica e não tendo que fazer nada. Nesse horário não está nem ouvindo a gente porque está dormindo, Regis. Está dormindo. Essa é a sinceridade. Não está fazendo absolutamente nada. Não está fazendo um curso pré-profissionalizante. E olha que não está estudando e nem trabalhando. E uma coisa que existem, né? Existem campanhas para isso, existem trabalhos das prefeituras para tentar introduzir, né, esses jovens ao trabalho. Mas compensa, Regis? É o mesmo governo que dá, que é o que tira. Entendeu? Imagina só, uma pessoa que tenha hoje essa possibilidade. Existem algumas campanhas sociais do governo federal que, tipo assim, você tem um filho, a gente dá aqui um salário, quase um salário mínimo, quase um. Aí, o segundo filho tem mais uns 50% ali. Aí, onde que eu vou chegar para você, Regis? Daqui a pouco a pessoa tá ganhando 2 pila em casa, sem fazer nada. O despertador é o Louro José da Ana Maria Braga. Acorda, entendeu? Acorda ali ouvindo as notícias da Globo, mas não vai nem preparar o prato de comida, porque geralmente tem a mãe que vai fazer essa situação, ou tem a avó. Sim. Entendeu? Nem isso tira o popô ali da cadeira e vai fazer. E é essa geração neném. Infelizmente isso acontece. E sabe que aonde isso reflete, quando não se encontra um jovem trabalhando, nos aposentados. Está tendo mais aposentados, porque assim, como que funciona a regra? Quem está trabalhando é o que paga a aposentadoria dessas pessoas que se aposentaram. Se não tem trabalhador para pagar, da onde que eles vão tirar esse dinheiro? Aí que tá. Você entendeu? Então existe um problema não só social ali, mas também no caso de apontando ali os aposentados. Você imagina, daqui a pouco não vai ter mais pessoas para poder pagar os aposentados. Não tem. Foi um trabalho, foi uma dificuldade lá atrás, eu digo lá atrás, em questão de 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos, para tentar fazer com que os aposentados tivessem ali seu salário, porque se não tem trabalhador, não tem como pagar os aposentados. Então, realmente, essa situação do nem é preocupante, Fernando. Sim, e esse reflexo a gente não vai sentir agora, porque essa galera não está trabalhando, eles estão lá, estão de boa na lagoa. Aí o que acontece, Regis? Olha a problemática disso. Isso daí pode acontecer 2 vertentes. Ou de um próximo governo chegar e falar, vamos cortar essa mamata da galera, entendeu? Acabou, neném, rua, sola de sapato. Ou aconteceu o pior, não ter o dinheiro para pagar. Exatamente. Aí o que acontece? Essa galera vai estar toda às margens, vai juntar fila para pedir dinheiro em semáforo. De todas as cidades vai acontecer isso. De todas as cidades. Eu já visualizei uma coisa a semana passada, Regis. Eu visualizei uma coisa essa semana passada. O cidadão, a família ali que recebia cesta básica da prefeitura. Eu vou falar aqui porque eu vi isso daí, eu tenho propriedade para falar isso daí sem problema nenhum. Você imagina o seguinte, né? Pô, o cidadão vai lá buscar uma cesta básica, não sei o quê. Chegou lá, eu meio que colei ali numa situação, fui entender o que era aquela realidade ali, bem na frente, lá na Paula Vieira mesmo. Aí a pessoa pegou, ela veio de Uber para pegar uma cesta básica. Não estou dizendo que uma pessoa com menos poder aquisitivo não tenha direito de transporte. Pelo amor de Deus, não estou falando isso, gente. Mas o que aconteceu? A pessoa, para pegar uma cesta que, sei lá, possa valer uns R$50, pagou uns 25 de Uber. Aí, quando estava visualizando aquela cena ali, a pessoa pegou e virou para outra e falou assim, na verdade, eu nem preciso dessa cesta. Jura? Eu venho porque eu ganho. Então, tipo assim, para não deixar perdido para outra pessoa, eu pego e venho buscar. Eu ouvi uma situação como essa. Aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, a prefeitura vai lá... Triste isso, né? Pá! É sabe? Muito triste isso. É custoso para a prefeitura isso. Fome, né? Exatamente.
Exatamente, ainda peguei assim, olhei, né? Eu falei, desculpa, mas e de repente o que é excesso para você? Ah, não, o que é excesso, de repente uma pessoa tá passando lá na frente da minha residência, pede alguma coisa, eu até dou o que sobra da cesta, o que de repente eu não preciso. Talvez, Regis, se aquela pessoa que está passando na rua não tem a instrução que existe um lugar para buscar uma cesta básica, né? não precisaria estar pedindo. Ah, mas de repente tem um número limitado de cesta, mas corta dessa pessoa que pode pagar. Corta dessa pessoa. Sabe, eu acho que assim, quando se vai dar uma cesta básica, algum assistencialismo para uma pessoa, tem que entender a realidade. Por isso que existe a assistência social. Tudo tem um valor. Né? Tudo tem um valor. Agora não, o simples fato de você ter alguém matriculado na escola, você pode ter uma cesta. Entendeu? Sim. Eu assim, Regis, graças a Deus, na casa dos meus pais, eu nunca precisei usar de nenhum benefício desse para pegar uma cesta básica em algum lugar. E assim, a realidade deles não foi fácil. Sim. Não foi fácil. Talvez naquela época, se existisse esses tipos de donativos por parte da prefeitura, disso, né? eles ainda iriam deixar para outras pessoas, porque eles poderiam falar assim, não, mas eu consigo aqui me virar. Só que assim, não existe bom senso em nada mais. Triste. Nada. Isso que você está dizendo é triste. A pessoa ter dito isso. Sim. Porque ela está tirando ali a facilidade, não facilidade, ela está tirando de outra pessoa a oportunidade da pessoa ter uma cesta básica onde está passando fome, e a gente sabe que tem, Fernando. Sim. A gente sabe que aqui em Botucatu ainda existe pessoas passando fome. Sabe o que eu penso que seria muito importante? Uma vez por mês, a prefeitura fazer um carregamento dessas cestas básicas e levar nos pontos realmente que faça ali uma verificação pelo serviço social que a pessoa precisa. Sabe, enche o caminhão ali de cesta básica já feito antecipadamente uma verificação se aquela pessoa realmente necessita da cesta básica. Essa Sim. pessoa praticamente não tem por que ela receber se ela está indo lá só para pegar por pegar. Não está indo lá porque está passando fome. Então é uma coisa que a prefeitura tem que investigar. Eu acho que todo trabalho público tem que ser feito através da correção de algumas pessoas que recebem isso, recebem aquilo, e às vezes a gente sabe até que muitas das vezes eu conheci, eu estou dizendo porque eu conheci pessoas que fizeram isso, que recebia ali o dinheiro do governo, né? Recebia ali aquela ajuda, mas ela não utilizava na casa. Ela utilizava ali ou em bar, eu estou dizendo pessoas que eu conheço, não estou jogando aleatoriamente não. Ela não utilizava dentro da casa, porque ela morava com os pais, né? Essa pessoa morava com os pais e tinha um filho. E recebia, como você mesmo disse, Fernando, os filhos recebem ali um valor X. E essa pessoa, ela tinha isso, ela tinha um filho e morava com os pais. Então ela não necessitava realmente de alimentação, porque os pais dela faziam totalmente ali a compra disso, comprar aquilo, mas como ela tinha um filho e ela era uma mãe, a mãe solo, né, que se diz, então ela entrou no programa do governo e recebia esse valor X lá, pelo filho dela, pela vida que ela levava e tal, mas ela utilizava para ela, porque dentro da casa ela tinha o que comer, ela tinha o que vestir, né, o filho dela também tinha isso. Então, infelizmente, eu acho que tem que ser feito muito, assim, um trabalho de investigação. E nos pontos realmente, são 50 famílias em Botucatu que vivem aí numa situação que precisa de cestas básicas. O que tem que ser feito? Tá, vamos lá. Esse mês foi lá, verificou, não, a pessoa está realmente desempregada, o pai de família está desempregado, ou o pai da família está além de desempregado, o que pode acontecer também, né? Mas aí eu ia dizer isso, mas quando se diz preso, o preso ainda tem um valor que a família recebe quando ele vai preso. O cara aqui fora, sem trabalho nenhum, o cara comete um crime, ele vai pra cadeia, o Estado paga um salário para no caso a mulher e o filho dessa criança. Então, assim, Fernando, eu acho que deveria ter uma investigação, uma fiscalização para realmente saber quem precisa
de cestas básicas. Então, fora isso, como você mesmo disse, é triste você ouvir uma coisa dessa. Porque você está assim, imagina quantas pessoas ou quantas famílias, né, estariam ali sendo beneficiada com essa cesta básica dessa pessoa, sendo que essa pessoa não tem necessidade nenhuma, como ela mesmo disse. Então, infelizmente, é o que a gente vive, né? Você não dá, infelizmente, o governo, ele não está dando a vara para que você pesque, ele está dando peixe, e para essa pessoa que está recebendo peixe, ficar sem trabalhar é vantagem para ela, né? E eu vejo, se tivesse sobrando, Regis, não, tá sobrando que a gente pode beneficiar uma pessoa. Mas nem que sobrasse. Porque não tem muita lógica. Não. Enquanto a gente ficar enchendo o prato de comida dessas pessoas, a pessoa não se move. Não vai se mover. Não vai se mover. E assim, ó, em outras palavras, ouviu uma pessoa comentar uma vez isso daí. Esse prato de comida que é dado pelo governo, não estou falando pela Prefeitura de Botucatu, pelo governo, como uma estrutura geral, é o prato cuspido. É o prato cuspido. Porque esse prato cuspido é o que faz todo mundo ser dependente de um sistema onde você, tipo assim, é melhor ficar quietinho aqui, porque não dá nada. Sabe, hoje tem muitas dessas pessoas dessa geração neném que se tiver que viver o resto da vida sem trabalhar, vive. Tá de boa. Vive. Eu conheço pessoas do meu círculo mais íntimo que às vezes acontece isso, Regis. Se ligar agora aqui, ó, 9h26 da manhã, tá dormindo. O cidadão tá dormindo. O cidadão está dormindo. E eu estou falando isso, não é de adolescente, criança, nada Não. disso. Eu estou falando aí de gente já com seus 30, 40 anos nas costas, que não tem nenhum rabisco na carteira de trabalho dele. Sim. Não tem uma empresa, não foi lutar, não foi conseguir, sabe? Aí os poucos conseguem disso. Esses dias mesmo conversando a respeito disso, né? Que lugar que onde eu nasci, Regis, eu nasci lá no bairro do Lava Pés, tenho orgulho de falar isso. Na minha quadra ali, a gente cresceu ali com em torno ali de 10, 15 crianças, que todos tiveram a mesma oportunidade. Todos, absolutamente todos. Por quê? Vivíamos uma questão financeira muito restrita, não vivíamos na pobreza, não era essa a questão, mas era bem restrito. A minha casa era fundo do Ribeirão Lava Pés, não tenho vergonha de falar isso. Aí o que acontece? Daquela quadra a gente saiu advogados, daquela quadra saiu gerentes de mercados para o mercado grande de rede, daquela quadra saíram médicos, daquela quadra saíram administradores, empresários. Eu saí de lá, sou diretor de TV, não significa muita coisa, né? Mas assim, e de lá também saíram drogados, nada, né? saíram gente que até hoje estão envolvidos com a bebida, que não saíram do lugar, mas tiveram a mesma condição, ou seja, morava ali na Travessa Longo, era praticamente a última rua de Botucatu, estudaram todos na escola Pedro Torres, ninguém estudou em escola particular, e a partir daquele momento onde que todos saíram dali, cada um foi para um lugar, mas todo mundo teve a mesma educação, teve o mesmo nicho financeiro ali, familiar, todo mundo teve as mesmas oportunidades, só que quem galga é o cara individualmente falando, Regis. Tem até uma notícia que saiu no nosso portal. Aí sim eu falo da Prefeitura de Botucatu, que a Prefeitura acabou abrindo inscrições para o Emprega Jovem. Sensacional, ó. Começam aí na próxima segunda-feira, dia 15, as inscrições para a segunda edição do Emprega Jovem, programa que oferece para os jovens de Botucatu renda, oportunidade de qualificação profissional para ingressar no mercado de trabalho. É o que a gente sempre fala. Tem que se qualificar. O programa é uma ação da Secretaria de Desenvolvimento, Relações Institucionais e Trabalho em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que oferece aos jovens qualificação profissional, bolsa auxílio, eles estão pagando para você, além de vale transporte, com o objetivo de dar oportunidade ao primeiro emprego àqueles que estão ingressando no mercado de trabalho e que não têm experiência profissional. Olha as vagas, são 80 vagas, não é tipo assim meia dúzia de vagas, são 80 vagas, qualificação do Senai de Botucatu para os seguintes cursos. Inclusive, Regis, entre em contato lá com a diretora para vir bater um papo falando isso aqui, que é muito legal. Mecanismo de usinagem em máquinas. Esse curso, gente, é caríssimo. Se você for pagar um curso desse daí, é caro pra danar. E eu tenho certeza, o Senai
de Botucatu, tem ali como se fossem os olheiros, né, das indústrias aqui na cidade. Eles vão buscar qualificação lá. Eles não vão naquele torneiro que está ali trabalhando toda a vida. Eles vão nessa galera, porque é sangue novo. Feito ainda na industrial, né? Sim, sim. Ó, convencionais aplicado ao setor aeroespacial, operador de torno CNC, soldador, assistente de controle de qualidade, eletricista, instalador. Para participar o jovem precisa se enquadrar nos critérios. Ter de 18 a 24 anos é a faixa do neném, né? Ter grau de escolaridade ensino médio completo, também não pode ficar em casa, né, gente? Comprovar ou declarar situação de desemprego involuntário, não possuindo qualquer tipo de vínculo empregatício ou situação de serviço formal, comprovado aí mediante a carteira de trabalho ou autodeclaração em instrumento próprio. Ter a inscrição do cadastro único e o número de identificação social UNIS, ser membro de família com renda mensal até meio salário mínimo e renda per capita por pessoa, ou renda familiar total de 3 salários mínimos. Vai abranger bastante gente, né? Comprovar a residência de Botucatu há pelo menos 1 ano. A inscrição, na verdade, ela é feita da seguinte maneira: presencial na antiga estação ferroviária de Botucatu, ali na Benjamin Constant, número 161. E também aí ter o requisito, né, levar aí a cópia do comprovante de residência nominal em nome de outro membro do núcleo familiar, podendo ser correspondências oficiais como água, luz, energia, enfim, telefone. Autodeclaração de desemprego, vai lá, escreve lá somente o candidato que não possuir a carteira de trabalho, Previdência Social. Folha resumo do cadastro único, com período de atualização de julho de 2021 a julho de 2023 e ser solicitado junto ao CRAS do município de Botucatu ou na Central de Cadastro Único. Comprovante de municipalidade, apresentar aí os documentos declaratórios do órgão público ou de correspondências oficiais, dependendo aí, conta de água, luz, energia, telefone também, tem que ser aí há pelo menos 1 ano. A lista de candidatos aptos será divulgada no site da Prefeitura no dia 30 de janeiro. No nosso site tem um link. Você clica lá, você cai direto na seção de formulário lá. Mas informações também podem ser obtidas pela Secretaria de Desenvolvimento, Relações Institucionais e Trabalho. Fica lá na Prefeitura, só bater lá na sala do Junô, lá, ele dá todas as informações. O telefone é o 3811-1493. Regis, não é o paraíso, mas são 80 pessoas que podem sair do desemprego. Eu vou usar das palavras do Junô, né, que é da Secretaria do Governo, para o ano passado. Foi difícil fechar o grupo. Foi, eu lembro. Tá se dando o curso grátis, tá se pagando para estudar e não estava fechando, a quantidade de pessoas não tinha. Então, sabe, eu acho assim, aquilo que a gente começou esse nosso debate, essa nossa fala, que se a pessoa tem intenção de trabalhar, Fernando, ele vai ficar atrás de todos e qualquer curso que for dado é de graça. Antigamente, no meu tempo, não tinha essas facilidades não. Se você precisava fazer um curso, você tem que pagar. Hoje a prefeitura, ela dá essa oportunidade para as pessoas, está dando oportunidade a esses jovens, esse neném que você diz. Então, assim, o ano passado, o Junô, que é responsável por essa pasta, ele achou incrível aqui em Botucatu não ter uma quantidade de pessoas procurando essa bolsa para poder participar aí desse curso, mesmo pagando. Então, o absurdo do ser humano é de não ir atrás, mesmo recebendo para fazer o curso. Sendo que antigamente você pagava o curso, hoje você recebe para fazer um curso. Então, infelizmente, Fernando, vai de pessoa para pessoa. É aquilo que você falou, muita gente agora, 9h30, deve estar debaixo do cobertor ainda, se tiver com aquela garoinha. A pessoa não quer levantar cedo não, Fernando. Essa coisa de levantar 5, 6, 7 horas da manhã, não é para eles não. Não são para eles não. E é difícil, Regis, porque a gente também queria fazer isso, né? Sim. A gente aqui no nosso dia a dia, no nosso dia a dia aqui, a gente às vezes confidenciando algumas situações, a gente sabe que a vida não é fácil para ninguém. Não. Entendeu? A gente tá lá ralando, às vezes até faz coisas extra trabalho da gente pra gente ter uma condição de sobreviver ou de ter um pouquinho a mais do que a gente já faz de costume, né? Não, eu quero viajar. Beleza, você quer viajar? Tá, mas você consegue fazer um pouquinho a mais para você viajar?
Ah, não, eu quero descansar. Mas beleza, você trabalhou os outros dias dobrado para você poder... Então tem muito compensação, disso, né? Sabe? Tem muito disso. Infelizmente eu digo, Hertz, porque ó, não, mas é triste o dinheiro isso, de um trabalhador hoje deveria ser suficiente para suprir todas as coisas, Regis. Hoje assim, eu vou ser bem sincero para você. Hoje, quando se fala que existe um salário mínimo aí na sua faixa dos 1.200, 1.300, nem sei quanto que está o salário mínimo mais. Vai para 1.400. 1.400, infelizmente, Regis, não dá mais para fazer nada. Não dá mais para fazer nada. Ah, mas é um erro de quem paga? Não. É um erro do sistema. É um sistema. Hoje, para você ter um funcionário hoje ganhando um simples salário mínimo, para o empregador é o dobro. É o dobro. Sim, ele paga muito mais Exatamente. pelo e aí você trabalhador entende como que a parte do governo deveria ser feito lá na raiz. Ó, você quer empregar? Vamos desonerar vocês aqui. Entendeu? Para a gente poder crescer a economia e cobrar esses tipos de situações de outra forma da população. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisaria. Então, enquanto a gente estiver nessa situação de tipo assim, não tem como empregar, sabe? Fica difícil. Realmente é uma coisa assim que não dá para se imaginar que vá ter um conserto o país numa situação que a gente vive. Não dá para empregar. Eu mesmo gostaria de empregar aqui, sei lá, dezenas de funcionários aqui no Complexo Alfa, só que é difícil. É difícil. Serviço tem. Você sabe disso. Sim. Serviço tem muita coisa para se fazer, só que a gente não consegue hoje. O empresário ele não tem pernas para conseguir fazer algo nesse sentido. Então, cada vez mais a gente vai tendo essa situação no país que a gente vive, né? E uma coisa que eu quero fazer a colocação, Fernando, com relação quando eu disse que a ajuda do governo para as famílias carentes. Eu digo o seguinte, não que o governo não tenha que dar. É a obrigação dele realmente assegurar que aquele que vive em situação de miséria, realmente de miséria, deve receber assim, uma ajuda até ele conseguir estabilizar, arrumar um emprego. Arrumou um emprego, era como quando teve aquela ajuda de R$600, lembra? Na pandemia, quando o cara arrumava um emprego, já não recebia mais R$600. Isso é importante, Fernando, mas com verificação se a pessoa realmente vive numa situação de miséria. Se a pessoa é como você mesmo disse que ouviu, dizer que ela só pega porque é dado, essa pessoa não precisa receber, Fernando. Aonde tem que ser verificado realmente aquelas pessoas que necessitam. Se você procurar nas periferias aqui da cidade, você vai encontrar pessoas que nem sabem que tem essa coisa de entregar a cesta básica ali no serviço social. Se não é o serviço social correr atrás das famílias e dar entendimento a elas, as pessoas ficam aí sem receber. E outras recebendo a mais, né? Além das condições financeiras dessas pessoas, que mesmo que ela está ali com o salário em dia e tal, pegar uma cesta básica ou receber aquela ajuda do governo só para comprar uma bebida de final de semana, é um absurdo. O dinheiro do governo tem que ser dado para as pessoas que vivem em situação de miséria até estabelecer a pessoa ser introduzida novamente ao mercado de trabalho, Fernando. E é o que a prefeitura faz. Ela tem contribuído. Eu lembro que quando eu estava aqui, o prefeito era o João, tinha ali perto da Avenida Dante Delmanto, existia um galpão que ensinava as pessoas, dava curso de marcenaria, fazer portão, fazer isso, fazer aquilo. Então, muita gente se formou ali e saiu fazendo o trabalho dele, Fernando. Também tinha, não sei se ainda existe, mas tinha aqueles cursos da prefeitura gratuito de como fazer salgado, fazer bolo. Então, assim, a prefeitura tem ajudado muita gente aqui em Botucatu, mas as pessoas não querem ser ajudadas, Fernando, dessa forma. Arrumar um meio de curso para poder trabalhar. É aquilo que você falou, é confortável, é cômodo você ficar em casa ali, acordando meio-dia, 1h da tarde, e tendo salário todo mês ali, porque o governo vai pagar todo mês. Então, essa pessoa fala assim, para que eu vou trabalhar? Por que eu vou acordar 5h da manhã para trabalhar? Eu não vou ficar até 6 horas trabalhando, até 7 horas da noite trabalhando, como muita gente faz, Fernando. A gente, além do trabalho que a gente faz no dia a dia, aquilo que você falou, tem os trabalhos extra que a gente faz para tentar sobreviver. E é assim, você tem que trabalhar. Agora, tem pessoas que, né, lógico que
que se tem um salário sem fazer nada, acaba encostando no governo. Exatamente. Bom, são 9h39. Moro e Flávio discutem manter a saidinha para presos que trabalham e estudam. Aí a lei funciona, Regis. Olha essa situação, a flexibilização do projeto que elimina as saídas temporárias de presos, as famosas saidinhas, está sendo discutida por integrantes da Comissão de Segurança Pública do Senado. As conversas são encabeçadas pelos senadores Sérgio Moro, pelo relator do texto Flávio Bolsonaro e pelo presidente da comissão Sérgio Petecão. A ideia é permitir que ocorram as atividades de educação e trabalho para que estejam no regime semiaberto. A negociação é uma tentativa de destravar o projeto, que deve ser pautado aí no colegiado em fevereiro, no retorno do recesso parlamentar. O texto aprovado pela Câmara revogou aí todas as hipóteses de saidinhas previstas na Lei de Execução Penal, além de outros dispositivos que trazem a possibilidade. Há buscas do consenso para votar o texto da Câmara em fevereiro na Comissão de Segurança Pública do Senado, que pequenas alterações sejam feitas, né? O Petecão afirma que não é possível eliminar completamente as saídas temporárias, porque alguns presos já adquiriram o benefício em conformidade com a lei que permite fazer isso, né? Segundo o presidente da comissão, ele fala que tem uns que estudam, outros que trabalham. O Moro está tentando ajustar para que a gente possa votar o retorno do recesso, explicando ao Senado, o senador Flávio, que existe a necessidade de fazer uma adequação jurídica. Então, é uma situação aí complicada, é uma situação complexa, porque assim, eu também tenho um entendimento, Regis, que a gente precisa ter a ressocialização dessas pessoas que estão nesse sistema, né? E se eles estão estudando ou estão trabalhando, significam que eles estão sendo reeducados. E isso faz toda a diferença. E é para isso que serve, ou que deveria servir, o sistema prisional, né? Exatamente. Infelizmente, é assim, Fernando. Muitos deles não tem essa, não vai conseguir voltar para a sociedade. Infelizmente, isso a gente sabe que não. Mas isso não é uma regra geral. Muita gente que está ali tem esse entendimento, tem esse esforço lá dentro, estudando, fazendo suas atividades, trabalhando, querendo realmente reintegrar novamente para a sociedade. Mas não é o que o presídio faz, né? Infelizmente, você tem ali um galpão de presos. Ali existe infelizmente, a gente tem visto que existe muito preso por uma cela só. Então, Fernando, muitos deles não vão voltar para a sociedade porque a vida do crime já está no sangue. Mas outros, tantos, com certeza, têm buscado aí tanto estudar, como a gente o ano passado teve um preso, né, um detento, que prestou vestibular, passou na faculdade, começou a fazer ali o direito. Então você vê que existem pessoas que tentam realmente voltar para a sociedade, voltar, né, a ter uma vida normal, uma vida realmente de trabalhador, uma vida decente. Mas outros tantos não. Infelizmente é assim. Bom, são 9h43 e o irmão da Suzane Richthofen, é isso? Richthofen transforma a herança milionária em dívida, né? Um dos assassinatos mais frios que aconteceu aqui no Brasil por herança foi transformado em uma grande dívida milionária. Suzane, de 40 anos, que matou os pais, Manfred e Marísia, em 2022, perdeu todo o patrimônio para o irmão Andréas, de 36 anos. E agora o rapaz entrou em uma briga judicial pelo dinheiro e os imóveis, que abandonou tudo que conseguiu, né? Na época, Suzane foi condenada pelo Ministério Público a 40 anos de cadeia pelo duplo homicídio dos pais. Segundo informações, contudo, o irmão mais novo entrou na justiça para impedir que ela recebesse metade da herança que foi disputada aí, que foi para o tribunal, né? Depois de 4 anos, Andréas conseguiu o direito de herdar todo o patrimônio avaliado em 10 milhões de reais, de acordo com o jornal O Globo, né? Os pais deixaram carros, terrenos, 6 imóveis, entre eles a mansão onde o casal foi assassinado, além do dinheiro em contas correntes e aplicações. Porém, após 20 anos após o crime bárbaro, Andréas parou de administrar os bens e já acumula uma dívida aí que ultrapassa R$500 mil, além de enfrentar aí 24 ações na Justiça de São Paulo por falta de pagamento de IPTU.
Ainda de acordo com as informações apuradas, o Irmãos de Suzane abandonou 2 mansões que agora foram invadidas por falsos sem-tetos na Rua Barão de Suruí, na Vila Congonhas, em São Paulo. Uma casa, inclusive, tem 300 metros quadrados, está avaliada em R$1 milhão. Por anos, chegou a funcionar 2 editoras, a Magnum, especializada em armas de fogo, e a Etros, mas desde que saíram, ficaram aí de forma abandonada. Em outro bairro, 2 casas também foram invadidas e os moradores afirmam que estão aí por uso capião, que complica toda a situação, né? Significa que a propriedade se torna deles por meio de uma posse prolongada, contínua, pacífica e sem oposição, também chamada de direito imobiliário de prescrição aquisitiva. O tempo dessa posse pode ser aí de 5 a 15 anos. Desde a pandemia da Covid-19, Andréas foi morar num sítio herdado dos pais. Um tempo depois, ele comprou um novo sítio que fica isolado no meio do mato, difícil acesso. Desde então, ele vive sem celular e internet. Segundo aí o Globo, esse isolamento voluntário aumenta a possibilidade de Andréas perder os bens, já que a Justiça de São Paulo não consegue localizá-lo para notificá-lo sobre os processos das dívidas. Uma coisa muito interessante, Regis, que a lei aqui no Brasil vislumbra uma seguinte situação: se você pega e vai lá e comete um assassinato contra seus pais ou contra as pessoas que vão deixar uma herança para você, essa herança é bloqueada. É o único motivo que ela venha a ser bloqueada. O Andréas, deixa bem claro aqui, ele não teve envolvimento com essa questão. Quem teve envolvimento foi a Suzane e o namorado dela, que na época, né, foi o namorado na época. Os irmãos Cravinhos. Isso, exatamente. Então o Andréas, ele não participou de toda essa situação. Porém, imagina como que fica a situação na cabeça dele. Eu não tenho entendimento, não tenho informações se existe algum tipo de envolvimento do Andréas com relação a isso daí. Não teve. Mesmo porque o Andréas, ele era muito jovem na época. Ele devia ter o quê? Uns 12, 13 anos? Acho que a gente citou até aqui na matéria. Então, assim, não tem lógica ele pagar por isso. Só que, assim, pensa bem. Um adolescente na época, não tinha cabeça para fazer nada e não tinha nem respaldo jurídico para tomar algum tipo de situação. Não sei com quem ele ficou na época. Ficou com o tio. Não sei como que ficou administrada essa situação. Agora, uma herança de R$10 milhões. E para estar devendo hoje 500 mil. É complicado, né? É complicado uma situação como essa e a gente vê que, infelizmente, né, a coisa quando já começa de um jeito errado vai longe, né, Regis? Sim, aí o que dá para entender é que ele não perdeu só esses 10 milhões, ele perdeu 10 milhões e 500 mil, né? É o que ele está devendo. Então você imagina, infelizmente, Fernando, é aquela situação que a gente sempre fala, né? Se você não tem uma organização, o dinheiro que entra não digo que entrou fácil para ele, mas é uma herança, ele não batalhou para isso. Mas o dinheiro que entra fácil, se você não tiver uma coordenação certa, ele vai sair fácil também, né? E infelizmente ele teve problema psicológico, psiquiátrico, ele teve, né? Então não sei como que ficou essa guarda dele, que nem quando quando a irmã dele foi presa, a Suzana foi presa, ele ficou com os tios, né? O tio dele que ficou com a guarda até ele completar ali a maioridade, daí ficou a responsabilidade toda para ele, o dinheiro ficou tudo para ele, aonde ele veio a cometer compras disso, compra aquilo e deixou de pagar aí as suas dívidas, principalmente o IPTU, né? Que provavelmente todas essas casas que ele tinha aí, se não foram vendidas, ele teve que pagar a IPTU de cada uma delas. Então, se você não gerar dinheiro, você vai ficar sem dinheiro, né? Se ele não investiu, é o que aconteceu, ele não deve ter investido, vai faltar uma hora ou outra e vai ficar devendo, como ele está devendo, R$500 mil. Então, o dinheiro entra fácil, sai fácil também, Fernando, se não tiver uma organização. 9h48, forte abraço ao Kiko Funari na nossa audiência, mandando um bom dia, obrigado Kiko pela participação, Gelena também acompanhando a gente através da nossa live no Facebook. Falando um pouquinho mais de política, Lula anuncia Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça. Ontem a gente tinha dado já esse spoiler, né? A reunião ia acontecer na parte da manhã e o Ricardo Lewandowski foi anunciado aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, assim como o novo ministro de Justiça e de Segurança Pública nessa quinta-feira, dia 11 de janeiro. Lewandowski assume o lugar de Flávio Dino, que deixa a pasta para ocupar uma vaga no Supremo.
segundo aí declarou o presidente Lula ao lado de Dino e Lewandowski, né? Falou que é um dia muito feliz. Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com 2 escalações, uma na Suprema Corte e outra na Justiça. Segundo o chefe do Executivo Federal, Lewandowski tomará aí posse no dia 1º de fevereiro. Dino, por sua vez, assume a vaga no Supremo em 22 de fevereiro. É isso aí, né? Bom, Meta, ela planeja implementar mudanças nas contas de adolescentes no Instagram e também no Facebook para protegê-los de conteúdos prejudiciais. Atualmente, as leis que protegem crianças menores de 13 anos não são aplicáveis a adolescentes mais velhos, o que tem aí sido motivo de frustração para os pais. Com a nova medida, as contas dos adolescentes das 2 redes sociais terão um filtro automático que restringirá o acesso a conteúdos relacionados à automutilação, violência gráfica e transtornos alimentares. Essas mudanças estão previstas para serem implementadas na próxima semana. Essas iniciativas buscam garantir aí a segurança e o bem-estar de adolescentes nas redes sociais, protegendo os conteúdos prejudiciais, mas podem influenciar negativamente o seu desenvolvimento, informa aí o The Wall Street Journal. A empresa de Mark Zuckerberg está respondendo aí às preocupações dos pais, demonstrando aí comprometimento em fornecer ambiente aí online mais seguro aos seus adolescentes. Regis, é legal, mas dá para controlar a criançada? A criançada também sabe de todas as informações, sabe burlar bastante o esquema, né? Não, é muito mais técnica, as crianças hoje em dia estão muito mais técnicas do que a gente possa imaginar, né, Fernando? Então tem assim conhecimento para burlar qualquer coisa. E os pais também não estão muito atentos a essa situação, né? E precisa, né? É uma necessidade muito grande e precisa sim. Os jovens hoje, eles têm acesso a tudo, Regis, se eles quiserem. Tudo. E outra, isso a gente não está falando da Deep Web, né? A Deep Web é o bicho, né? Aquilo é o submundo do submundo. Eu confesso que eu já entrei uma vez na Deep Web. É um ambiente realmente bem estranho, onde você não tem controle nenhum. Porque a gente às vezes imagina, a internet tem controle. E a gente vê tanta barbaridade. É que vocês não têm noção o que é a Deep Web, né? Não, Deep Web é um iceberg, como dizem, né? Ensina o crime, né? Praticamente. Tudo. O que você quiser para ser um criminoso, ali é uma faculdade online, Fernando. Ali a pessoa se especializa em cometer crime, né? Cometer todos os tipos errados. Tanto é que chama-se Deep Web devido a isso, né? A profundidade da internet, que é obscura. E muita gente utiliza disso até mesmo contratando assassinos de aluguel. Então tem tudo isso, tem como fazer bomba, tem como você matar uma pessoa, enfim. A Deep Web é a Deep Web. A Deep Web é trash. Bom, falando em trash, uma situação que eu confesso para você que eu fiquei de boca aberta, Regis. Brasileiro com renda aí de 4 mil, imagina só, uma pessoa hoje comum aí, de repente aí tem uma renda de 4 mil, ela paga o seu imposto de renda. Só que a pessoa que ganha 4 milhões, ela paga o mesmo percentual de... Bom, enquanto a alíquota paga pelo primeiro grupo é de 1,73%, o imposto incidente sobre os ganhos do segundo, que reúne aí a fatia de 0,01%, mais rica, os declarantes correspondem a 1,76%. A alíquota efetiva retrata aí a proporção do valor pago pelo contribuinte sobre o que ele declarou no imposto de renda e é menor do que a nominal, de até 27,5%, que leva o nome das isenções e abatimentos previstos em lei. Embora os valores nominais recolhidos sejam da ordem de grandejas diferentes, a similaridade da alíquota efetiva mostra que um grupo seleto aí de 3.841 contribuintes no topo da pirâmide não se aplica a premissa de cobrar mais de quem ganha mais. Na visão do governo, o quadro é fruto de uma isenção de rendimentos com lucros e dividendos distribuídos por empresas e seus acionistas. Um exemplo de regra que contribui para acentuar a desigualdade na renda no país. A tabela do imposto de renda prevê atualmente a isenção do imposto, ganho até R$ 2.112, e alíquotas progressivas que vão de 7,5% a 27,5%, conforme a faixa de renda. Ou seja, Regis, você que tem lá um golzinho bola lá, você pega, né? Você tem uma faixa de renda ali mensal e tal, ali você paga. Aí chega o cidadão que tem um iate, nem pagar nenhum tipo de imposto ele paga por aquilo lá. Aí você vai falar, não, mas ele vai jogar o veículo dele dentro da água, não tem que pagar nada
para fazer isso daí. Só que enquanto também, quando a gente for ver que o próprio IPVA, você já pagou o imposto quando você pagou o veículo, aí você tem que pagar tudo de novo, todo ano, no bendito mês de janeiro, fevereiro e março. Chega isso começo de ano, vira é uma complicado. palhaçada, né? Infelizmente, Fernando, é o imposto que a gente paga para tudo, né? Você tem que pagar para nascer, para viver e para morrer. É a regra da vida. Infelizmente é o que acontece quando você já paga um valor que poderia ser dali retirado para você pagar esses impostos. Mas sempre existirão impostos. A gente, quando a gente fala assim, eu tenho uma propriedade em meu nome, só está no seu nome, porque não é sua. Você paga por ela. Né? Você mora ali no município, você vai pagar ali os impostos. Então, mesma coisa se você tem um veículo, não é teu. Enquanto você tiver ele, você tem que pagar para usá-lo. Também é isso que funciona. Muito bem, a gente tem uma outra notícia que ela vem a ser bem importante também. Mais de 1.900 entidades estão impedidas de receber recursos públicos. O famoso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou por meio de um comunicado, número 1 de 2024, da Secretaria de Diretoria Geral, o CDG, a relação dos órgãos ou entidades que, de acordo aí com o dispositivo do artigo 103 da Lei Complementar número 709 de 93, estão proibidos de recebimentos aí de auxílios, subvenções e contribuições do Estado ou do município. Veiculada aí no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira, dia 9, a listagem aí contempla 1.933 casos, apresentando aí o número do processo, beneficiário, CNPJ, concessor, data de sentença e trânsito em julgado. Tem o link aí no nosso portal Alfa Notícias, galera que quiser saber, porque tem gente de Botucatu na lista. Tem gente de Botucatu na lista, só deixa eu... Ixi, pessoal da saúde, pessoal do esporte está na lista. Deixa eu ver quem mais. Pessoal do esporte também, de novo. Esporte também, saúde, esporte. Olha, falar para você, Regis, a lista aqui é bem grande, viu? O que a galera aprontou para ser bloqueada aí do Tribunal de Contas, né? É difícil, hein, Regis? É difícil. É onde tem que ser, né? O teto de vidro, tem que ser feito uma varredura. Transparência no processo, lógico. galera. É transparência. O Tribunal de Contas está aí. A gente tem o nosso colunista aí, Dimas Ramalho, aí falando a respeito disso. Já fez apontamentos, inclusive aqui para a cidade de Botucatu, principalmente com relação ao Fundeb, alguns recolhimentos. Há tempo ainda de se reestruturar para isso. A gente tem tempo suficiente aí até o final da gestão desse governo aqui na prefeitura, mas precisa estar atento, né? Não pode deixar as coisas aí deixar a vida me levar, né? Senão realmente pode trazer algum tipo de transtorno, não só para a pessoa que faz administração pública, quanto também aí para as pessoas, para o próprio cidadão botucatuense, né? Exatamente, Fernando. E a gente sabe que esse é um ano político, é um ano onde muitas coisas vão ter que deixar de ser realizadas devido ao sistema de eleições. Então, o que tem que ser feito é acertar a casa para passar a casa de uma forma mais completa para quem vier depois, né? Exatamente. 9h57, Regis. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Alfa Notícias através aí dos 87.5. Lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, tem o Alfa Sport com o Nivaldo Ceará, Luiz Caramelo aqui em 87.5. Ainda hoje a gente tem aí a participação do Vinícius Alves, trazendo as principais informações do esporte do Brasil e do mundo, através aí do Alfa Resenha. Eu volto a partir das 3 com Super Hits aqui pela Rádio Alfa. Tem aí Júnior Pinheiro com o melhor da música sertaneja para o teu final de tarde, através aí também da Rádio Alfa FM de Botucatu. E tendo alguma demanda, né, Regis? Entre em contato com a gente que a gente vai entender a demanda aí nos bairros, né? Exatamente, Fernando. É a nossa obrigação, como a gente sempre diz aqui, né? A obrigação da imprensa é fazer essa ligação, essa ponte junto ao poder público, que se você tem uma demanda aí no seu bairro, na sua rua, né, que entre em contato conosco aqui, manda sua demanda para a gente fazer essa ponte, essa ligação. É o trabalho que a gente vai fazer junto à comunidade. É importante que a gente possa fazer essa ponte para que você tenha aí o seu problema resolvido. E quando não resolvido, a gente vai continuar batendo até ter uma solução para aquilo. Então, o nosso papel de imprensa é fazer essa ligação, essa ponte, informar,
né? E fazer com que realmente as coisas sejam melhores, principalmente aqui na nossa cidade, né, Fernando? Isso mesmo. Forte abraço a todos vocês que ficaram até agora aqui conosco. Muito obrigado. Lembrando aí que a gente tem um aplicativo nosso exclusivo, só baixar lá na Play Store, também na loja de iOS. Enfim, levando aí a Alfa para os 4 cantos da cidade de Botucatu, né? A qualidade do nosso aplicativo é gigantesca. Confesso que é muito boa a qualidade. Se você entrar aí, você vai entender aí o que a gente está falando. E de repente aí você pode parear também no teu carro, vai viajar, andar pelos 4 cantos do Brasil e do mundo, ouvindo aí a melhor programação da cidade de Botucatu, que é aqui da Rádio Alfa FM em 87.5. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Encerramos mais uma edição do Alfa Notícias, aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. Alfa, aquelas músicas.